Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiro em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje temos um episódio muito especial. Primeiro convidado que eu não conhecia pessoalmente, antes de vir, e o Gilson. Pode chamar de Gil? Pode. E o Gil, eu vi um post dele no Grupo Brasileiros em Sydney, o grupo da Discord. Um post onde ele contou a história dele e eu achei muito bacana, porque a gente vai conversar mais sobre isso, mas é uma história de inspiração e muito inspiradora. Gilson que é de Brasília, de Ceilândia, professor de todas as danças possíveis. Tudo que dança de dois. Mentor espiritual, já passou o Fábio Júnior de casamento e já viajou 36 países. 36 países. E também é muito importante dizer que ele é residente australiano, residente permanente. Parabéns, cara, obrigado por ter vindo, obrigado mesmo. Prazer. E aí, como é que foi essa história que você postou lá no grupo? Eu queria, na verdade, explica como é que foi aquele post, a ideia do post, que você ganhou a cidadania, aliás, a permanência, a residência, né? Residência permanente. Residência permanente. Cidadania precisa de 1 ano de... Você vai conseguir já. E qual que foi a ideia do post, para contar mais a sua história, como é que foi? Foi o seguinte, contando primeiro, né, galera, eu sou o Gilson, eu nasci e fui criado em Brasília, na Ceilândia, uma cidade satélite. Em frente ao lote 14? A música Legião Urbana, né, muito famosa que ele fez ali. A Ceilândia é uma cidade satélite, foi uma das primeiras cidades organizada, uma invasão organizada, foi a primeira favela organizada no centro-oeste, foi a Ceilândia. Em Brasília? Em Brasília. Tá. Porque Brasília, para ela ser construída, gente do Brasil inteiro foi para lá para trabalhar e tal, aí fez a Candangolândia, fez o Núcleo Bandeirante, depois fez Brasília mesmo. Brasília é só aquele miolinho, é igual aqui a CBD. Entendi. O pessoal fala que mora em Sydney, mas mora em outros bairros. Uhum. Então todo mundo que fala que é de Brasília, 95% não é de Brasília. É de cidade satélite, do entorno ali. E Ceilândia é a mais discriminada, porque foi a primeira, então as pessoas que estavam lá eram justamente pessoas sem formação, sem educação. Certo. Então, hoje é uma cidade maravilhosa, tem um centro histórico e um centro industrial muito legal, eu amo Ceilândia. Minha escola, estudei até os 11 anos no SESI de Ceilândia, que é uma escola que não está mais atuando também. Tá. Mas e aí? Não conheci meu pai também, vocês podem ver pela cor, eu sou negro, aqui eu não estou tão negro porque não estou no sol, então tá tranquilo. E comecei fazer um resumão, tá? Tá. Aí eu entrei na igreja evangélica aos 18 anos, eu fiquei dos 18 aos 30 dentro de uma igreja evangélica num condicionamento bem rígido, bem fechado, era uma igreja bem tradicional. Terminei meu primeiro casamento e eu terminei o casamento junto com a igreja. Eu separei dos dois. Uhum. Um monte de coisa aconteceu. Largou a igreja e o casamento. Larguei a igreja e o casamento. Só isso dava pra gente conversar uma semana só sobre isso. Mas aí fiquei muito mal, porque a minha vida era a igreja e a minha vida era a minha família. E eu não tinha outra família, eu não tinha outra vida. Então eu fiquei sem chão. E aí foi quando eu descobri a dança. Entendi. Aos 30 anos você descobriu a dança? 29. Aí aos 29 eu fui para Porto Seguro. Eu tinha ido para Porto Seguro para passar a minha lua de mel, aos 23, aos 21, quando eu casei. Aí eu voltei para Porto Seguro e lá eu vi o forró. Eu conheci o forró 11 anos antes. Antes de eu entrar na igreja, eu tinha tocado numa bandinha de forró em Brasília. Aí, quando eu vi a galera dançando forró, a líder, né, que é a Cirlândia, um beijão para a Cirlândia, amigona minha, ela era a guia turística. Ela falou para mim, Gilson, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de orar. Aí você está no lugar errado. Você tá indo pra Porto Seguro. A intenção é outra. Não tem isso aqui não. Eu falei, como não tem? Orar você pode orar em qualquer lugar. Ela falou, não, você tem que fazer alguma coisa. O que você gosta de fazer? Você gosta de dançar? Eu falei, dançar é pecado. Eu pensei, né? Nem falei. Na sua cabeça? Ela falou assim, eu falei, eu já dancei forró. Ela falou, então tá bom, então hoje eu vou te levar no forró. Cara, meu coração acelerou, porque eu achava que eu estava fazendo uma coisa muito errada, porque eu fiquei 11 anos ensinando e ouvindo que dançar não era errado, dançar era a porta pro inferno. Caraca. Não era um pecadinho, dançar era dos pecados, era os tops dos pecados.
Aí eu fui, beleza e tal, aí quando eu vi aí eu tô lá dançando, aí a menina falou assim, você não roda não? Aí eu lembrei de 11 anos atrás, achava que rodar era fazer a rodinha no mesmo lugar que na dança a gente chama de peão, né? Eu falei, claro, achava que eu era dançava pra dançarina. caramba. Aí ela falou, não é desse jeito, não, é daquele jeito ali, ó. Aí apontou para um cara que estava no mesmo ônibus que eu, Jonatas, meu primeiro professor, cara maravilhoso. E é engraçado porque eu julguei ele. Na hora que a gente estava no ônibus, a Ser, que é a guia, ela fez aquele joguinho de apresentação para todo mundo se conhecer e tal. Aí, sou banqueiro, sou policial, sou advogado, agora ia contando. Tô com a minha esposa, tô com a minha irmã, tal. Aí o Jonatas estava na minha frente. Aí falou, o que você faz? Aí o Jonatas falou, sou professor de dança. Eu fiz, vagabundo. Eu pensei, eu falei assim, vagabundo, professor de dança não é profissão não, rapaz. Você é um vagabundo. Pensei, julguei, mas julguei. Total. Falei pra eles depois. Aí eu falei, tô com a minha irmã. Aí chegou em mim. Eu falei, o que você, Justus? Eu sou vendedor. Eu trabalhava na Volkswagen nessa época. Ela falou, tá com quem? Eu falei, tô sozinho. Aí o pessoal, indo pra Porto Seguro numa excursão e sozinho, eu era o único que tava sozinho. Entendi. Aí a Cirlândia falou assim, mas você não tá mais sozinho, agora a gente vai cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Que legal. E eu tava muito mal, velho. Tinha saído da igreja e do relacionamento, tava perdido. Ela foi e falou, vamos no forró. Aí, voltando, a menina falou assim, eu quero dançar daquele jeito. E era o Jonatas, o cara que tava na minha frente. Rapaz, o cara, eu olhei, pareceu os filmes. Ficou tudo preto e branco e ele colorido. A menina que eu tava dançando com ela, nem sei o que aconteceu, porque eu falei... Só focou, né? Foquei. Pra mim, ele era um polvo, que eu não conhecia. Ele fazia uns negócios muito doidos que você nem fazia ideia. De 11 anos atrás, o forró era só 2 pra lá, 2 pra cá. Esse daí eu manjo. Não é 11 anos pra cá de hoje. É 11 anos pra cá de 17 anos atrás. Então daria 28 anos atrás. Há 28 anos atrás, caramba, velho. Coisa, chão. Chão, hein? O forró era só 2 pra lá. Quem dançava muito fazia o que eu fazia, que era o giro no mesmo lugar sem perder o ritmo. Entendi. Eu achava que eu dançava pra caramba. E aí tô vendo o cara fazendo aquele negócio e tal, e de repente ele jogou a mulher pra cima. Eita, Nessa época, o forró era o forró sertanejo. Entendi. O forró universitário nem existia ainda, tava nascendo. Fala Mansa tava começando a despontar. Entendi. As pessoas que dançavam de 2 dançavam o sertanejo country. Tá. Acho que não é nem da tua época. Tinha muita pegada, jogava muito mulher pra cima, a mulher dava giro, jogava pra baixo, passava aqui por cima. Quando eu olhei, eu falei, vai matar a mulher. Nunca vi aquilo. Eu olhei e falei, aí, cara, eu vi uma coisa que falei, isso não pode ser possível. Quando ele terminou, eu tava indo na direção dele pra perguntar pra ele me ensinar. Veio uma mulher, entrou na minha frente, bateu nas costas dele e pegou ele. Caramba! Na minha época, ficava as mulheres sentadas, você ia lá, convidava a primeira para dançar com você. Ela dizia não. Aí você tinha que voltar pro seu lugar, esperar a música terminar. Aí na próxima música você voltava lá e chamava ela. Mentira. Como você não chamou nenhuma outra, ela dizia, não, ele realmente quer dançar comigo. Aí ela ia dançar com você. Se você chamasse ela dissesse não, e você chamasse a próxima, você já era. Era o piranha, né? Quer dançar com todas as meninas. Tá lascado, você não ia dançar com nenhuma delas mais. Aí eu tô vendo a mulher pulou na minha frente, bateu nas costas dele, puxou ele pra dançar. Eu falei, o que é isso? Aí ele tá dançando, no meio da dança, a outra bateu no ombro dele e falou assim, a próxima é comigo. Todo mundo querendo dançar com o cara. Aí eu falei, isso não é normal, velho, que isso? Aí que você teve interesse. Aí eu falei assim, eu quero aprender esse negócio, eu quero esse poder. Tava solteiro? Tava solteiro, achei um super-herói. E fazendo aquele negócio com a mão, eu falei, caramba, velho. Aí depois de uns 20 minutos, dei uma pausa, consegui entrar na frente. Falei, cara, eu tô na mesma excursão que você. Tem como você me ensinar aí, pelo menos esse básico aí? Porque eu só sabia lateral, ele tava fazendo frente e trás, né? E eu falei, cara, tem como tu me ensinar isso aí? Ele falou, rapaz, com certeza. Vamos ver um horário aqui, eu te ensino. Aí chamou a irmã dele. A irmã dele foi a primeira pessoa que eu pisei no pé várias vezes. Depois eu pisei no pé de um monte de outras. Mas ela foi minha primeira parceira. Aí, daí, pronto, ele começou a me ensinar. Aí ele me disse, eu falei assim, como é que eu aprendi isso em Brasília? Onde é que eu vou? Aí ele me disse uns lugares. Aí ele me falou o nome Coliseu. Choperia Coliseu. Quem estiver ouvindo aí for de Brasília, fica em Taguatinga. Taguatinga é uma cidade mais rica comparada com Ceilândia, né? Depois eu fiquei minha vida inteira, Ceilândia e Taguatinga. Minha mãe mora em Taguatinga, meus filhos moram em Taguatinga. Aí eu fui para essa choperia. Eu virei objeto decorativo da choperia. Eu chegava lá quarta-feira, minha mesinha
Eu não bebo, né? Eu nunca bebi, eu já não bebia antes da igreja. Ainda bem, velho, porque todo convidado que vem aqui, eu tô comprando cerveja, eu tô virando um alcoólatra aqui, eu tô gravando todo dia, quase. É mesmo? Não, nunca bebi, nunca gostei de beber. É outra história, eu achei o gosto ruim da cerveja quando me deram, achei que era bebida estragada. Ficou na minha cabeça, eu nunca gostei. Faz bem. Só me faz bem. Exato. Hoje eu vivo de fitness, hoje eu vivo de well-being, né? Eu ajudo meus alunos com dança, com fitness, então só me ajudou. Eu tenho 46 anos, eu fiz um teste de físico, né? Bioteste, minha idade deu 31 anos. Porra, aí, então, ó. Tô com 15 anos. Tá bem demais, velho. Vivendo aí. Por conta disso. Aí ficava na minha mesa, não bebia e ficava namorando a galera. Eu escolhia um casal e olhava aquele casal e pronto, ficava ali a noite inteirinha olhando para aquele casal, chegava em casa e ia treinar. Era eu e minha vassoura. Nessa época não tinha escola de dança em Brasília ainda. Tinha algumas, mas não ensinava forró. A dança de salão brasileira só ensinava bolero, tango e estava começando samba de gafieira. E alguns ritmos latinos. O forró era muito comum, todo mundo dançava. Então ninguém queria ir para uma aula, pagar uma aula para todo mundo se achava professor. Aí eu chegava em casa e pegava a vassoura. Aí para fazer o frente e trás dava certo, mas na hora de fazer os giros não dava. Não tem como. Aí eu falei, eu tenho que arrumar um jeito. Eu peguei minha blusa, uma blusa de frio, amarrei a blusa na vassoura, criei braços. Aí agora já começava a funcionar. Então a minha vassoura foi a minha primeira dama. Aí dava para eu passar o braço aqui, dava para passar lá. Aí eu fui nesse mesmo coliseu e uma noite eu estava dançando, eu trabalhava de garçom também. Eu sempre trabalhei em 2 empregos, eu sempre tentei fazer mais do que eu podia. E aí eu estava trabalhando, já dançando, já tinha uns 2 meses, já tinha aprendido o frente e trás, já sabia fazer um giro, o outro. Recebi todos os cortes de mulher que você pensar, tirada. A gente fica com o inglês e o português na cabeça, né? Recebi todas as tiradas, velho. Você pensar de mulher, eu recebi. Eu chamava ela pra dançar, ela dizia assim, não, meu namorado tá chegando. E ela... Já dava um migué. Não tinha namorado. Ela dizia assim, eu tô indo pro banheiro. Eu ia no lugar toda noite, eu sabia onde era tudo. E ela ia nessa direção. E o banheiro era atrás dela. Quer dizer, sem vergonha. Só desculpa. Só desculpa. Todas as desculpas. Pisei no pé de um monte de mulher. Aí, numa noite, eu chamei uma senhora, eu vi ela estava na mesa lá parada, sentada, ninguém chamava ela para dançar, eu fui lá e chamei a senhorinha. Aí dancei com ela. Quando terminou, como eu já tinha trabalhado como garçom, eu fui levar ela na mesa. Que para mim, uma senhora é o mínimo. Quando eu levei ela na mesa, ela ficou maravilhada. Ela falou assim, você é o primeiro homem que me traz de volta numa mesa. Eu falei, nossa, eu achei que não estava fazendo nada. Tão normal, tão natural para mim. Eu aprendi muito isso sendo garçom. Eu tenho um irmão que é o Washington, um irmão de criação, e a gente sempre falou que a gente tivesse uma empresa, todos os funcionários teriam que fazer um curso de garçom. Para tratar bem. Para tratar bem o cliente, Aí ela foi e me chamou depois. Aí ela foi a primeira mulher que me chamou para dançar. Lembrei lá de Porto Seguro. Ela me chamou para dançar, eu dancei com ela, aí levei ela na mesa de novo. Depois a gente dançou mais umas 4 vezes. No final da noite, ela falou assim, quanto é que você cobra para você me ensinar? Aí eu falei, dona Cida, eu tô sendo mó educado com a senhora, mó legal, a senhora vem agora me tirando de tempo. Eu ri, velho, eu achei que ela tava de sacanagem, né? Pagar para ensinar, eu não sabia, tava ainda pisando no pé de todo mundo. Ela falou, não, eu dancei com você. Quanto é que você cobra para você me ensinar o que você sabe? Aí eu tive um momento de bifurcação. É um momento que o Flávio Augusto chama de ponto de inflexão. Eu estava no ponto de inflexão. Ela falou assim, eu dancei com você, eu sei o que você sabe. Quanto você cobra para me ensinar o que você sabe? Certo. Eu falei, cara, se ela, que viu o produto, né? Tá disposta a pagar? Tá disposta a pagar, ela confia em mim, por que eu não vou confiar em mim? Sim. Eu falei, tá bom, vou aceitar. Não, antes eu tentei fugir. Eu trabalhava de garçom, eu falei assim, cara, eu vou dar um preço altão para ela, que aí ela esquece e eu fico de boa, falo que ela não quis porque eu cobro alto. Eu, como garçom, eu trabalhava 8 horas, ganhava R$60 nessa época. A hora ou às 8 horas? Às 8 horas. Você é louco. Isso há 17 anos. Não, muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Seriam, sei lá, uns 200, 300 reais hoje. Aí eu falei assim, R$50 a hora. Era tipo eu falar R$500. Falei assim, ela não vai aceitar, né? Aí ela falou assim, na sua casa ou na minha casa? Eu não falava palavrão, mas na minha mente veio, fudeu. Aí foi o momento da inflexão. Eu falei assim, se ela
tá confiando em mim. Ela viu Sim. o tanto que eu sei dançar. E ela que tá querendo, não sou eu que tô enganando. Sim. Porque eu achei que eu seria um aproveitador. fraude, um aproveitador. É. Mas foi ela que propôs. Eu falei, se ela confia em mim, por que eu não vou confiar? Eu falei, tá bom. Aí eu pensei, o que ela me pagar, eu vou procurar uma escola, vou comprar vídeo, que na época era VHS. Sim, não tinha DVD ainda. E vou aprender de verdade e vou ensinar para ela de verdade. Tá. Então aí nasceu o professor de dança. Aí eu fui em todas as bancas de revista, comprei todas as revistas que tinha sobre dança, conheci o Carlinhos de Jesus aí. Para ir aprimorando. Comprei um VHSzinho, conheci o Jaime Arocha aí. Jaime Arocha é o nome número 1 na dança profissional. Carlinhos de Jesus é o número 1 na dança como propaganda. Ele é o difusor da dança, né? É o garoto propaganda. Os dois hoje são meus amigos particulares. Que legal. Maravilha, cara. Isso. O Jaime Arocha já esteve na minha casa, jogou no meu videogame. A gente é amigo de verdade. Amigo mesmo. Aí aí ela me chamou a sobrinha dela, comecei a dar aula com a sobrinha dela. A sobrinha dela me levou para a academia de musculação dela, que faz simetria lá na M Norte. Sim. A M Norte, ela é um limbo, ela fica entre a Ceilândia e Taguatinga. Quando tem problema e você for na Ceilândia, a Ceilândia fala que é Taguatinga que resolve. E vice-versa. Se você vai em Taguatinga, Taguatinga fala que resolve. Se for para cobrar imposto, Taguatinga diz que é dela, Ceilândia fala que é. Mas tá ali no meio. A gente chama de Tailândia. Tailândia. Entre Taguatinga e entre Ceilândia. Tailândia é legal. E é engraçado essas referências, porque eu sempre quis ir na Tailândia por conta que Taguatinga era chamada de... daí nós era chamada de Tailândia. Eu sempre quis ir no Coliseu, não é porque o Coliseu era o Coliseu de Roma. Isso é muito engraçado, velho. Entendi. Eu sempre quis ir no Coliseu porque eu aprendi a dançar na choperia Coliseu. Entendi. Eu fui no Coliseu. As referências. Que legal. Quando eu fui a Roma, e eu dancei forró na frente do Coliseu. Pô, que bacana. Muito massa. Aí todo mundo tava achando que eu tava muito feliz porque eu tava na frente do Coliseu, que é eu gosto muito de história, que é um marco e tal, mas eu tava muito feliz porque eu tava dançando no lugar que tinha a sua referência, né? A referência era interna. Choperia Coliseu. E como essa... Aí você foi conseguindo seus clientes, foi uma carreira academia, uma puxou outra, uma academia puxou a outra, um aluno começou, um aluno particular, e foi indo, e nessa época eu estava trabalhando na Claro. Eu era gerente comercial da Claro. Eu tinha um emprego razoável. Sim. Mas 1 milhão de chefes. Todos os meus chefes acima de mim eram meu chefe, e todos os clientes eram meus chefes. Eu nunca agradava ninguém. E aí comecei a dar essa aulinha aqui, comecei a dar essa aulinha ali, começou um aluno me chamar para dar aula particular, e aí uma outra academia me chamou, fui fichado, eu acho que eu fui o primeiro professor fichado dando aula de dança em Brasília. O que é fichado? É carteira assinada. Ah, tá. Fichado para São Paulo e Rio de Janeiro é ir para cadeia, né? Então, eu não tô ligado dessa gíria não, nunca tinha ouvido para falar bem real. A gente fala em Brasília muito ser fichado. Carteira assinada. Carteira assinada, Ser fichado é ter carteira assinada. Na polícia, ser fichado é ser ter ido para cadeia, né? Graças a Deus. Não é uma coisa muito boa, graças a Deus, a única vez que eu fui na delegacia foi para tirar a minha identidade. Graças a Deus. Aí, o que eu comecei a ganhar na dança começou a equiparar aqui. Eu falei, eu não tinha Você ganhava lá na Claro. A dança tinha virado a minha terapia. Entendi. Como eu te falei, eu estava no processo de ter separado e tal. E a dança começou a ser algo a ter o que fazer e me divertia muito, velho. Me divertia muito. E quando eu vi um aluno chegando e dizer que não sabia dançar, eu pensava assim, ele não sabe o que é não dançar. Eu sei o que é não dançar, né? Porque eu tive um processo psicológico, eu tinha uma trava muito grande por conta da igreja. Sim. Por isso que eu me tornei um líder espiritual, justamente para ajudar pessoas nesse processo, não só na dança. Tem pessoas que não têm sucesso na carreira, no relacionamento, por conta de peso religioso. Sim. Não permite dar o próximo passo. A gente vai tocar nesse assunto, sim. Aí eu falei, rapaz, vou largar isso. Aí eu pedi conta. Pedi conta da Claro. Vai começar a focar full time. Comecei a focar full time na dança. Tá. Aí a dança começou e todo mundo falava pra mim assim, qual a sua profissão? Aí eu dizia professor de dança. Aí você lembrava lá de Porto Seguro. Lembrava do Jonas, que eu falava vagabundo. Aí todo mundo dizia, não, cara, dançar é massa, eu também gosto de dançar. Já tinha mudado um pouco. Mas qual a sua profissão? Ah, tá, entendi. Um hobby, legal. Eu falei, não, velho, professor de dança. Não, cara, tá bom, mas o que você faz pra viver? Eu falei, bicho, tu não ouviu, a primeira vez vai ser a mesma resposta. Professor de dança. Ele falou, que tá doido, velho, isso não dá dinheiro, não. Eu falei,
Para quem acredita que não dá dinheiro, não dá dinheiro. Para quem acredita e vai atrás, dá dinheiro. E eu acreditei que dava dinheiro e eu escolhi... E aí você investiu nessa sua carreira? Investi. Aí fiz cursos de dança, fiz curso de professor com Jaime Arocha. E aprendeu um monte de dança. E aí eu comecei a investir pesado. E em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, tem uma profissão que não é muito conhecida. No meio da dança, é uma bolha dentro de uma bolha, é um nicho muito específico. Tá. Chama personal dance. Uhum. É muito engraçado porque é uma palavra em inglês, uhum. mas em inglês não tem o sentido que tem pra gente. Uhum. Personal dance aqui, a gente tem até teve um episódio bem engraçado comigo e o Everton. Uhum. Você já falou no Everton? Que dá aula de sertanejo? Já fiz umas aulas com ele. Ele é meu aluno. Ah, é? Que legal. Eu sou o coach dele. Ele começou a dar aula por minha causa. Ah, que legal. Ele falou que legal. tinha um sonho, eu falei, é sonho ou é desejo? Eu falei, não é sonho. Eu falei, mas é de verdade? Ele falou, mas isso não dá dinheiro. Aí eu falei, se você acreditar, dá. Sim. Hoje ele é full-time professor de dança. Pô, que legal. Ele é um fruto do que eu acredito. Que bacana. Meu desejo humilde é me tornar imortal. Humilde. Humilde. O Everton eu me torno imortal por meio através dele. Os alunos dele vão carregar o meu DNA, como eu carrego do Jaime Arocha. Sim. O Jaime Arocha é imortal. Todo mundo tem suas referências. O que eu aprendi, muitas coisas que eu aprendi foi por meio do Jaime Arocha. Então, aí eu comecei a dar aula de dança, eu chegava nas pessoas, as pessoas não acreditavam que era profissão, então no Brasil sempre foi muito recriminado, hoje está muito diferente, mas quando eu comecei era muito pior. Aí o personal dance. Um colega meu chegou para mim e falou assim, Gilson, você faz personal dance? Eu falei, não, cara, eu sou formado em educação física, porque eu achava que era personal trainer. Aí ele falou, não, cara, personal dance é o seguinte, a sua aluna quer dançar num baile, numa festa, num casamento, mas ela quer dançar com um professor. Entendi. É como se fosse uma aula de Você vai lá como para. E ela te contrata como profissional, um professor, e você fica à disposição dela para ela dançar com você a noite toda lá no evento. No evento. Porque o que acontece, muitas das vezes, a mulher que realmente gosta de dançar, ela gosta de dançar. Quer dançar a noite inteira. Quer dançar a noite inteira. E ela vai para uma balada, aí ela tá sujeita a um cara que tá bêbado, um cara que tá querendo só chavecar. Aí passa a música da vida dela e ela não tem com quem dançar. Então, é um nicho dentro de um nicho. Personal dance. Aí eu me tornei personal dance. Entendi. Só que nessa época eu dava aula só de forró. E zouk. O personal dance, ele é o top o cara que dos manja professores. tudo. Ele tem que dançar tudo. Entendi. Aí eu comecei a investir em outras áreas. Aí entrou a Jane, do Guará, que é uma pessoa maravilhosa. Quero deixar registrado aqui. Um beijão para ela. A Jane investiu em mim. Ela foi uma das minhas primeiras contratantes de personal dance. Ela pagava para eu fazer a aula com o parceiro dela e ela pagava minha hora fazendo a aula com ela. Então ela realmente investiu em mim, sabe? Então por meio dela eu aprendi bolero, o samba de gafieira, o tango. E aí o personal dance passou a ser o meu carro-chefe. Então você não estava focando tanto em ensinar a dança, mas ser personal dance. Isso. As minhas alunas tornavam-se minhas contratantes. Legal. Então eu fomentava o meu personal dance por meio de dar aula. E realmente adquiri uma situação financeira legal, mudei para o Sudoeste. Saiu de Ceilândia? Saí da Ceilândia. Sudoeste é uma área bem nobre de Brasília, já no centrão. Morava bem, comprei meu apartamento, comprei meu carro do zero, conquistei. E tudo com a dança. E as pessoas duvidam, acham que dança não dá dinheiro. Qualquer profissão que você escolher, que o seu coração esteja dentro, vai dar o que você quiser que dê. Total, legal. É só você realmente acreditar e ouvir a flama divina que está dentro de você e não ouvir o que os outros falam. Confúcio fala isso, todos os filósofos falam. Se você der ouvidos ao que vem de externo, o que tem no interno vai se calar. Se você der ouvidos ao que está no interno, o que está no externo vai se calar. Porque todo mundo que falou que para mim que duvidou que dança não dava dinheiro, hoje quando chegou aqui, para poder vir para a Austrália, você veio para cá, você sabe disso também. A maioria da galera não sabe, mas você precisa ter uma vida financeira para você poder vir para cá como estudante. Uma comprovação financeira. Tem uma comprovação financeira. Não é só querer vir. A Austrália tem que ter recursos. Tem que ter recursos. Eu tive que provar que eu tinha 30 mil na minha conta e eu tive que provar uma transação bancária de 8 mil reais por mês. Entendi.
E eu não tive que fazer esforço nenhum, eu não tive que maquiar nada, porque eu tinha essa atividade. Eu pagava de cartão de crédito isso. Por meio da dança. Que legal. Eu escolhi um viés na dança, quem estiver assistindo aí e tiver, de repente, nesse ponto de inflexão, você tem dois caminhos na dança. Quando a gente fala dança no Brasil, eu estou falando da dança de salão, tá? Não estou falando dança balé. É outra Sim, rixa, são coisas diferentes. São coisas diferentes. O mundo do balé, do jazz é um, o mundo da dança de salão é outro. Tá, beleza. No mundo de dança de salão, um conselho agora aí, $1 milhão esse conselho, tá? A galera que está querendo ter uma representatividade financeira, escolhe não estar na mídia. Isso é difícil, porque a galera da dança é muito vaidosa. Muito vaidosa. Se você conseguir controlar a sua vaidade, você vai escolher ficar nos bastidores. Tá. Eu treinava as pessoas que iam para os holofotes. Danças famosas, esse tipo de coisa. Essas coisas. Eu nunca tive... Fui convidado pelo o Armindo, era um dos caras que comandava lá, o cara do Rio de Janeiro, fantástico. Mas eu nunca quis, porque para você ficar na dança famosa, por exemplo, eles te davam lá um cachê de R$1.000 para você custear a despesa, mas você tinha que ficar à disposição deles. Eu falei, cara, porque ele tá pagando aí, eu ganho na semana inteira, eu ganho num dia. Qual vai ser o... Ah, mas eles vão te ver na televisão, vai te gerar mais aluno. Eu falei, eu não tenho horário. Eu já não tinha, eu escolhia. Sim. Eu cheguei num nível, graças a Deus, que as minhas contratantes, era eu que escolhia. A minha agenda, em Brasília, eu, Daniel, Michel, alguns outros professores, tem esse benefício. Eu tinha uma procura que era inversa, eu não tinha que fazer propaganda no YouTube ou qualquer lugar. Legal, entendi. As minhas alunas chegavam até mim. Então, não era vantagem. Quem quer aparecer, aí vai para o caminho da mídia. Aí vai querer ir para um Faustão, que não tem problema nenhum. Mas você vai ter muito mais visibilidade, mas você não vai ter retorno. Porque para você participar no Brasil, por exemplo, de workshops, essas coisas, os organizadores fazem troca. Você vai, ele divulga a sua imagem, uma passagem do seu bolso, hotel do seu bolso. Só o cara que é o cara mesmo, que aí eles pagam. Mas quem está querendo crescer, eu escolhi não esse caminho. Eu escolhi não ficar famoso, mas ter o meu rendimento financeiro. Tá. E aí, quando foi para eu vir para a Austrália, eu tinha as condições para poder vir. Pô, legal. E como que essa sua trajetória te trouxe até aqui a Austrália? Então, você estava contando essa história antes, mas... Aí eu comecei, né, me tornei personal dance, que em inglês seria Private Social Coach, que é o nome que o Everton colocou no... Social Coach, Social Dance, né? Social Dance Coach. A gente criou esse nome junto. Tá. A gente tem a camisa, inclusive, a camisa que ele tem com o nome Everton, eu tenho também com o Gilson. A gente começou junto e eu deixei ele seguir carreira solo. Bacana. Foi para um lado, ele foi para o outro. Mas eu sou coach dele, faço life coach com ele, ele faz life coach comigo, a gente é amigo particular mesmo, é um grande amigo que eu tenho. Sim, gente. É o meu filho aqui. Aí, como personal trainer, personal dance, eu fui contratado por uma embaixatriz em Brasília. Brasília tem muitas embaixadas e ela me contratou para começar a dar aula particular para ela. E eu ia na embaixada dela, era a embaixada da Irlanda, ela é irlandesa. E ela falava português também. Ainda bem, né? Porque inglês e irlandês também é osso de entender. Ela falava inglês, irlandês e português. Legal. E uma pessoa muito bacana, e ela falou para mim que estava vivendo depressão e tal, e a dança estava ajudando. Ela falou assim, Gilson, tem um mundo aqui que precisa de você. Precisa do seu serviço. Precisa de um serviço igual ao seu, que são as outras embaixatrizes. Tô dando agora aqui, ó, tá dando a dica para a galera que está lá em Brasília. Principalmente quem está em Brasília ou quem uma situação semelhante. Esse era o meu projeto, eu iniciei esse projeto. Ela falou assim, ó, só que para você tem um embate. Tem que ter o inglês, né? Tem que ter o inglês. Porque eles vêm de todos os países, eles falam a língua deles e inglês. Certo. E eles não vão aprender português, porque isso é algo interessante. O embaixador é um contrato de 4 anos. Certo. Ele só pode ficar 4 anos. Ela só iria ficar 4 anos no Brasil, ela iria para outro país. Isso é uma das razões que as embaixatrizes não têm amigos. Então elas vivem muito isoladas, porque quando elas constroem uma amizade... É bem o ciclo da Austrália também, né? A galera sempre voltando, vindo e voltando. 4 anos. 4 anos. Aí ela falou, mas se você quiser realmente atuar de verdade nesse mercado, você vai ter que aprender inglês. Tá. Aí foi onde surgiu. A Austrália não estava no meu plano. A gente no Brasil, a gente é massacrado por uma cultura impositiva americana. Uhum.
A gente nem sabe disso estando lá. Eu só fui saber disso quando eu vim para cá. Sim. Porque para mim inglês e americano era sinônimo. Quer dizer assim, eu falo inglês, eu falo americano. Eu lembro que quando eu fazia aula, eu cheguei a fazer aula na UNB, que é a Universidade de Brasília, fiz um curso de inglês lá. Aí o professor falava assim, ó, essa palavra no inglês americano tem esse som, mas essa palavra no inglês britânico tem esse som. Eu falava, professor, perde tempo não, professor, a gente não quer saber de britânico. A gente não vai para essas bandas, a gente vai para os Estados Unidos, eu quero saber como o americano fala. Certo. Essa é a nossa ideia no mentalidade, Brasil. Então eu achava que inglês era o inglês americano, fora dos Estados Unidos não tinha. Então, quando ela falou para mim de aprender inglês, eu falei, eu vou para os Estados Unidos. Aí quando eu fui na agência, a agência falou, ó, eu pensei, ou Estados Unidos ou Canadá. Tá. Aí foi onde a pessoa da agência falou, ó, Estados Unidos e Canadá você pode ir para estudar, mas você não pode trabalhar. Sim, é um dilema. É um dilema. Você tem que ter o dinheiro já com você para você conseguir ficar o tempo que você for ficar, mas se você trabalhar ilegal, e aí você pode ser preso, deportado e não volta mais nunca. Todos os riscos envolvidos. Você é louco, eu tô saindo, eu vou fazer alguma coisa para melhorar, eu vou não poder dormir. Isso nunca foi algo, eu nunca tive esse interesse. Entendi. Aí ela falou assim, ó, mas tem o seguinte, tem Dublin e tem Austrália. Eu tinha uma amiga minha, uma aluna minha que estava em Dublin. Eu falei, ó, como é que é esse Dublin? Nem falei com você antes aqui, né? Aí ela falou assim, ó, Dublin é assim e tal, Dublin é parecido com a Austrália. Só que é muito frio. Aí quando ela falou, é muito frio, eu falei, não, dá certo não. Vamos pro sol, vamos pra praia. Porque eu já tinha o meu negócio. Era uma coisa que eu estava querendo acoplar. Então eu não ia fazer nada demais. Ela falou, mas tem a Austrália. Eu falei, a Austrália, tá doido, a Austrália é do outro lado do mundo. A Austrália não estava no meu mapa. Eu não tinha chegado, eu já tinha viajado 30 países antes de vir para cá. Certo. Mas eu não tinha ido para a Ásia. Os países que eu viajei eram todos Estados Unidos, América, Europa, Caribe. Certo. A Europa, Caribe, Estados Unidos tinha dado 30 países. Eu não conhecia a Ásia, eu nunca tinha Japão, Hong Kong, essa parada. Era muito fora do meu sonho. Japão para mim era outro muito planeta. Longe. Eu nem tinha um sonho, era além de um sonho. Nem entrava no mundo de sonho, era algo tipo, não era nem possível, inimaginável. 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 Quando ela falou Austrália, eu falei, uau, Austrália, ela fala inglês? Eu nem sabia que falava inglês, eu achava que falava australiano. Aí ela falou, não, mas é o inglês australiano, mas é o inglês da Inglaterra. Sim. Você vai aprender. Aí ela falou do tempo, da temperatura, que a temperatura aqui é muito parecida, inclusive é verdade, a gente está aqui, ó, um solzão lindo lá fora. Sim. Ela falou, e não é tão frio. Eu falei, já me ganhou. Ela falou, e você pode trabalhar. Você pode trabalhar 20 horas por semana, que aí você custia. Você aí paga suas contas. Você não está com intenção de desenvolver carreira lá, você está querendo só vai aprender voltar inglês. Vai voltar para o Brasil. Volta para o Brasil, não, volta sem despesa. O que você gastar, você paga lá mesmo. Entendi. Rapaz, fechou. Aí eu tinha uma amiga minha que morava aqui, que a gente tinha ficado já tinha quase namorado. Certo. Pessoa maravilhosa, que é a Priscila. Vou deixar registrado aqui também. Ih, qual Priscila? Não, tô moro em São Paulo, ela tinha um espaço. Mas aí todo mundo aqui de São Paulo, a grande maioria. Todo mundo é São Paulo. Brasília, eu só conheci um cara de Brasília. Conheci poucas pessoas de Brasília também. Conheci nenhum, só conheci o Rod e agora ele está em Melbourne. Aí depois que eu postei lá no grupo, foi que eu vi que tem tem uma galera de Ceilândia aqui. Aí, ó. Nem sabia. Que legal. Fazer amizade com essa galera. Aí você chegou aqui. Cheguei aqui. Aí a Pri me deu aquela primeiro suporte. E eu quero fazer um registro. Eu vim com a agência chamada World Study. Ela não está atuando mais. Cara, foi muito importante para mim. A agência? A agência fez um papel de suporte fantástico. É uma pena essa agência não estar atuando mais, porque eu indicaria para todo mundo. Os funcionários, o dono, os caras me trataram... Eu me senti muito bem representado. O papel da agência é fundamental, né, no intercâmbio, ainda mais no começo, ainda mais no início. Os primeiros meses, primeiras semanas, então a galera que está tentando vir e achar que vir por conta própria vai ser economia. É bobagem. No meu caso, velho, é bobagem. Você vai gastar muito mais. Você chegar aqui é outro mundo. Eu não sabia para onde ir. Sim. A galera me deu o mapa, me ensinou como é que funcionava. Tudo é diferente, né? Pra gente que já está aqui é dia a dia. E que ano que você chegou? Cheguei em 2017. 2017, tá. Então ele explicou que o ônibus aqui não paga em dinheiro, não tem cobrador. A gente anda com a nossa realidade na cabeça. É diferente, então eu achava que ia ser a mesma coisa. É um choque de realidade. É um choque. E eles tiveram todo esse cuidado.
Sim. Cheguei aqui, eles marcaram a reunião, me mostraram a cidade, a gente fez um tour. Aí no mercado paga as contas, os negócios tudo sozinho. Tudo sozinho. Cheguei no mercado, eu tô lá na fila, tô no caixa esperando. Fui morava em Olay Creek. Tô no mercado lá, em frente do caixa esperando. Falei assim, rapaz, o cara foi no banheiro, não volta mais nunca. Tá demorando esse banheiro. Tá demorando, cara. E eu tô aqui, aí de repente começou uma pessoa atrás de mim, outra pessoa atrás de mim, eu vi que eles estavam insatisfeitos. Eu entendi, aí eu olhei, saí, a pessoa veio, e foi. Eu falei, ué, é doido, todo mundo se vira, Aí, então, isso eu não sabia. Sim. Então, o World Study fez um papel muito importante para mim. E aí eu decidi vir para a Austrália para aprender inglês. Tá. Ficar aqui, minha primeira Inicialmente ideia era 6 meses? Era 3 meses a minha 6 ideia. meses? 3. Ah, 3 meses. Minha ideia era 3 meses. Aí a agência foi que me falou, ó, você... 3 meses é muito besteira. pouco. Eu achei que elas estavam me dando a dobra, né? Eu já tinha ficado 17 dias, era o máximo que eu tinha ficado fora do Brasil. Sim. E tinha Pra achado você, que era 3 meses era uma eternidade. Você é doido, era fora de cogitação. Eu falei 3 meses, tipo dizendo assim, ela vai dizer, cara, tu é corajoso, 3 meses, eu achava que eu tava apostando alto com 3 meses, né? Entendi. Ela falou, o que você gasta de passagem para 3 meses, 6 meses e 1 ano é o mesmo. E o custo maior que você vai ter é a passagem. O que você gasta de seguro e de matrícula no colégio, para 3 meses, 6 meses e 1 ano é o mesmo. Você vai ver, aí ela foi e fez as contas e realmente bateu. Eu sou formado em gestão financeira. É engraçado, eu sou professor de dança, formado em gestão financeira, tudo a ver. Aí ela mostrou lá, eu falei, faz sentido. Aí eu falei, cara, vou ficar 1 ano. Mas 1 ano parecia tempo demais na minha cabeça. Aí eu falei, é muito mais do que o suficiente, porque eu tinha pensado em 3, vou ficar 3 vezes mais, então, e é só um projeto, não é a minha vida. Eu tinha acabado de fazer 40 anos. Né, eu vim pra cá com 41. E na igreja, isso é muito legal, não tinha falado pra ninguém, é um furo pra aqui no teu podcast. Olha lá, exclusivo, hein? Eu fui pastor dessa igreja evangélica, eu cheguei a ser pastor. E depois eu fui fazer as contas, eu tenho mais de 10 mil horas fazendo pregações e estudos bíblicos. Eu li a Bíblia inteira várias vezes. Fiz teologia na época pela Assembleia de Deus. E eu fiz uma pregação, que o nome da pregação era Águia. Entendi. Eu tinha lido um livro, eu gosto muito de mitologia, e falava do processo da águia. Que a águia, quando chega aos 30 anos, ela tem um ponto de inflexão. Certo. A águia decide morrer ou ela decide se refazer. É a questão da fênix. Certo. Aos 30 anos de idade, a asa da águia atrofia, o bico curva e as unhas encruncunham. É curva também, né? Encruncunha do verbo encruncunhar. Então ela não consegue mais pegar as presas. O bico já não consegue mais matar. Então ela empurra com a barriga. Ela já não consegue voar alto. Entendi. Aí esse livro falava, depois eu vi no National Geographic, as pessoas gostam muito de confrontar, diz que não é exatamente isso, mas eu amo a história e deixa a história ser do jeito que é a história. Não vai no National Geographic não, vai nesse livro lá. É mais bonito, é mais bonito viver o romance da história. Aí ele fala que aos 30 anos a águia tem uma decisão de voltar para o ninho. E a águia nasce em rochas, né, muito elevadas. Quando ela volta para essa rocha, ela começa a bicar a rocha. Ela bica a rocha tão forte, sangra ao ponto de quebrar o bico. Ela quebra o próprio bico. Ela começa a ciscar com as unhas na rocha tão forte, sangra, machuca, ao ponto de quebrar as unhas. O bico quebrado começa a nascer um outro bico, as unhas arrancadas, né? Começa a crescer outra, e ela tem agora o voo. Aí no livro fala, inclusive foi o Everton que quebrou essa teoria. No livro falava que ela tinha que voar alta em direção ao sol, e o calor do sol para queimar as asas. Queimava as asas, e ela sentia muita dor com isso também, mas abria e acabava abrindo as asas e ela conseguia fazer o voo. Certo. E agora ela fazia um voo e ela vivia mais 30 anos, com um novo bico e com uma nova... Se reinventando, se reconstruindo. E eu fiz uma pregação na igreja em cima desse texto. E eu escrevi um texto e eu postei no Facebook, tipo 6 anos antes desse dia, da semana que eu estava decidindo vir. E o Facebook... Te lembrou da publicação. Me jogou pop-up. Na semana, velho, que eu estava decidindo vir, eu falei, caramba. Aí você leu, eu falei, preciso me reinventar. É o universo me ajudando aí. Que eu ainda estava assim, né? Falei, caramba, velho, Austrália. Eu tenho 3 filhos, minha mãe,
Eu falei, caramba. Seus filhos estão todos no Brasil? Todos no Brasil. E aí, quando eu vi esse texto, e era o texto que eu tinha escrito, e foi outra pessoa que postou. Não foi um texto meu que o Facebook jogou, foi outra pessoa que postou e me marcou. E caiu pra mim. 6 anos atrás. Aí eu vim. Resolveu vir 1 ano de Austrália? Fechado? Um ano fechado. E, inclusive, uma aluna minha que estava se formando em Direito, ela já tinha me encontrado com o personal dance para eu dançar com ela na formatura dela. Então, tinha tanta ainda tinha compromisso no Brasil, né? Já tinha. Você ia voltar, data tal? Eu tinha certo que eu voltaria, tanto que eu já tinha agenda para quando eu voltasse. Entendi. Aí fiquei 1 ano, as coisas foram acontecendo, fiz todos os cursos de inglês e meu relacionamento com a Pri, a gente terminou, acontece, né? Sim. Mas tenho um carinho por ela muito grande. E aí me veio, eu ouvi todo mundo falando em renovar visto e tal. Tava acabando o seu tempo. Tava acabando. Só que um detalhe muito interessante foi o porquê que eu coloquei o post no Facebook, né? Quando eu cheguei em junho. Eu saí do Brasil no dia 28 de maio. Maio chegou dia 1º de junho. Cheguei no dia 1º de junho. Né? Tem essa viagem do tempo, né? Sim, pra chegar aqui, o fuso e tal. Você perde um dia vai pro saco. Aí, no dia 3, dia 4, uns 5 dias depois, que eu ainda estava aqui, quando eu ouvi alguém falando português, eu falei, caraca, um brasileiro. Aí eu chegava e falava, cara, tu é do Brasil? Ele falou, eu também sou. Eu falava, ok, legal. E aí, como se fosse grande coisa, né? Pra mim era o que eu falei, 36 horas, eu fiquei 36 horas dentro do avião, velho. Eu falei, caramba, quem é que faz isso? Aí eu cheguei, vi outro aqui, eu falei, caramba, tem mais um brasileiro aqui. Você nem fazia ideia que tinha vários brasileiros aqui. Não fazia ideia. Aí de repente eu vi outro brasileiro, aí eu vi outro brasileiro, aí eu vi outro brasileiro. Oxe, tô no país errado. Aí eu fui ficando mais contido, né? Eu chegava gritando com a galera. Aí falaram que tinha uma festa junina. Eu falei, brasileira? Eu falei, aqui na Austrália? Eu falei, não acredito. E tem comida brasileira? Eu falei, tem, velho. Eu fui na festa junina. Eu falei, então bora. Aí paguei e fui na festa junina da lá VR. Na VR? Na VR, Legal, aquela festa junina é muito boa. Muito boa. É muito legal. Aí quando eu cheguei lá, eu vi a quadrilha e eu nasci, na dança eu nasci no forró, né? Então eu puxei estava em casa. Eu puxei quadrilha em Brasília. Spilicut, o melhor forró de Brasília, comecei a dançar profissionalmente lá. Puxei forró, puxei quadrilha lá, ajudei a Cris na organização, ajudava a organizar lá, fui líder dos professores de dança lá também. Bacana. Aí fui na festa junina, aí quando eu cheguei lá, só brasileiro, todo mundo falando português. Sim. E a nossa luta aqui é falar inglês quando chega, né? Sim. É engraçado. Eu cheguei aqui achando que eu falava inglês e vi que não falava nada. E o inglês sempre australiano é outro inglês, né? Aí é que eu não falava nada mesmo. Tem que se acostumar. Aí fui conhecendo a galera, a Pri já tinha vários amigos, ela já estava aqui há 1 ano. Sim. Aí chegou um cara, se apresentou e falou, Gilson, o que você faz no Brasil? Eu falei, eu sou professor de dança, isso eu coloquei no texto. Eu falei, eu sou professor de dança e life coach. Aí ele riu, aí ele chamou outro cara, ele falou, vem cá. Aí, ó, qual é a tua profissão? Ele perguntou de novo. Eu falei, eu já estava acostumado. Todo mundo falava assim, tá bom, mas... E qual é a profissão? Zoando a sua cara. Já fazia parte. Eu falei, não, eu sou professor de dança e life coach. Ele falou, tá bom. Ele é médico no Brasil. Mas aqui, velho, o que tu é aqui? Ele falou, sou label. Aí mostrou a mão toda arrebentada, né? Aí chamou outro cara. Aí perguntou de novo. Aí eu deixei ele me fazer de palhaço, sabe? Aí eu tô na dele. E aí, qual é a tua profissão meu? Eu falei, professor de dança e life coach. Aí o cara, tá bom, eu sou engenheiro no Brasil. E aqui? Garçom. Sou label. Aí ele falou, né, o cara que tava conversando comigo, falou assim, eu sou advogado no Brasil. Aqui eu sou label e garçom. Eu falei, legal, velho. Bom, que bom. Foda-se, né? Tá, e aí? Aí ele falou, não, porque tu é professor de dança e life coach no Brasil. Aqui, velho, não vai ter pra onde tu correr, não. Se tu quiser dinheiro, é label. Se não quiser muito dinheiro, aí você vai ser garçom ou cleaner. Essas palavras eram muito bonitas pra mim, eu não sabia o significado do label. Eu lembrava do partido... Partido Trabalhista dos Estados Unidos. Do Labours e tal. Labor Party. Waiters. Eu sei, caramba, o que é isso, velho? Eu era garçom no Brasil, mas não sabia que waiters era garçom. Cleaner. Eu sei, caramba, cleaner. Alguma coisa de missão e tal. Aí o cara falou, labor era pedreiro, waiter era garçom e cleaner era que cuidava da limpeza. Sim. Que são profissões honrosas, sem problema nenhum, dignas. Sim, mas não era a minha praia, eu não vim para isso, eu vim para aprender inglês, eu não ia fazer nada. Isso foi logo no seu começo aqui? 3 dias. Festa junina, né? Em junho. Festa junina, pode acabar de chegar. Tô viajando. Aí eu pensei comigo, foi o que eu escrevi no texto.
eu gosto muito de filosofia. Eu falei assim, ó, eu tenho um texto, eu tenho um blogzinho que está desatualizado pra caramba, chama O Realista Sonhador. Então, eu tenho um monte de texto lá, e um dos textos que eu tenho lá é que a razão, ela nunca anda com quem quer tê-la por prisioneira. Se você quiser ter a razão, ela nunca vai estar com você. E eu aprendi isso é real, velho. Certo. Se você quiser problema, é você querer ter razão. Porque a razão não está com quem quer aprisionar ela. A razão é livre. Eles começaram a falar isso, eu poderia entrar na discussão. Eu falei, você é doido, velho. Eu vim pra cá, eu não vim pra cá pra trabalhar, não. Eu vim pra cá pra estudar. Eu tenho minha vida no Brasil. E eu tenho minha vida no Brasil é por causa da dança. Você sabe de nada. Eu não entendo. Ignorou os caras. Eu falei, ó, a razão não quer estar com quem quer empreendê-la. E eu pensei, é a realidade deles. Não precisa ser a minha. Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem identificar e eu falo muito isso quando eu trabalho na mentoria espiritual. O que você vê os outros fazendo, Confúcio fala, se você anda com duas pessoas, se coloque como aluno. Se você vê algo bom, aprenda com ele. Se você vê algo ruim, aprenda consigo. Isso é muito legal. Se você vê algo ruim, aprenda consigo, porque você faz isso. Só que você não vê, você vê fácil no outro. Você viu algo legal o outro fazendo, aprende, traz para você. Você viu alguém fazendo algo ruim, olha dentro de você. Tem uma porrada aqui. Não tem problema, não. Você pode estar fazendo isso. Então, eu falei, essa é a verdade deles, não precisa ser a minha. E não vou discutir. Fiquei de boa. Aí o legal é que no ano seguinte eu voltei na mesma festa, aí o Rodrigo já tinha me contratado, eu voltei na festa. Para dar aula de dança lá? Para dar aula de forró e puxar a quadrilha. Que da hora. No outro ano, eu puxei a quadrilha. Daí em diante, eu sou o puxador oficial da VR. Todas as festas da VR que da hora, mano. Eu que sou o puxador. Pô, eu nunca reparei nisso, velho. Eu tô sempre nas festas, mas não... É porque eu uso o bigodinho, coloco o chapéu. Sim. Aí eu tive uma experiência muito legal, por conta da igreja, né? Eu puxei a quadrilha da Hillsong Song, aqui. Aqui na Austrália. Aqui na Austrália. Tem uma menina que postou lá no post que eu fiz no grupo. Que bacana. E foi muito legal porque a igreja evangélica mais famosa do mundo. Sim. E o neguinho da Ceilândia aqui puxou a quadrilha evangélica, que é algo pagã, né? Mas a Hillsong tem uma visão tão legal que eles não vê a questão da religiosidade, que é o que mata a religião. Sim. Ele vê a alegria, levou a alegria pro povo brasileiro, foi uma festa massa, não teve problema nenhum, ninguém pecou, cara, todo mundo se divertiu. E eu puxei a quadrilha lá. E agora, 2 meses atrás, eu puxei a quadrilha numa igreja católica, em Jiuai. Ah, que da hora. Foi muito legal. Teve uma festa junina fora do tempo agora. Então eu bati as duas aqui, ó. Eu puxei a quadrilha na Hillsong. A galera que for organizar agora em junho a festa junina já me dá seu contato aí para puxar a quadrilha. Mas aí, a partir desse momento que você chegou na Austrália, você chegou só a trabalhar com algumas outras coisas ou só com dança? Só com dança. E tá, então como é que foi esse processo? Você chegou, a galera te zoou, te zombava, tal, você ignorou. E a partir de qual momento você conseguiu um trampo com a dança aqui? Pois é, aí o que aconteceu? Quando eles falaram isso, a gente tem esses problemas, sabe? É uma luta muito constante. Antes de vir pra cá, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram e alguém perguntou qual é o segredo do sucesso. Sim. Aí eu fiz uma brincadeira que é segredo, então não pode contar. Se é segredo. Mas aí eu brinquei depois, falei que sucesso é uma trissílaba que sucesso é o mesmo som, mas na primeira sílaba é só um S, na segunda é um C e depois são 2 S. Parece a mesma coisa, mas são processos diferentes. Então o sucesso é uma consecução de coisas diferentes, mas que você coloca no mesmo objetivo. E às vezes você vai pensar que é diferente, às vezes a gente se sabota. Certo. É uma luta diária. O sucesso é algo diário, contínuo. Entendi. Eles falaram aquilo, eu segurei, reprimi, mas ficou ecoando na minha cabeça. É óbvio, eu estou em outro país, né? Eu falei, cara, será que eu realmente vou ter que não fazer o que eu amo? Por conta de um projeto, eu vou ter que abrir mão? Pô, mas de repente é válido, né? Porque eu tô abrindo. Aí a gente começa a se sabotar e se autoconvencer. Você está trabalhando num lugar que você está morrendo, você está estressado, você está se matando. Aí você fala, não, mas é porque tem gente que está desempregado. Não, mas é porque é por um bem maior. Achar justificativas. Você começa a se justificar para você não sair da sua zona de conforto. Então a gente começa a querer mostrar pra gente que o errado é certo. Aí eu comecei a falar assim, não, mas é porque eu estou em outro país, então de repente os caras estão certos e tal. Aí eu fui ver quanto que pagava a hora de labor, a hora de... Professor de dança. Não tinha professor de dança. Brasília não tinha, Brasil não tinha dança de salão, ainda não tem. Aqui são alguns focos, mas a academia de dança de salão brasileira não tem.
ainda. Entendi. Aí eu vi que eu não teria mercado. Eu falei, eu vou trabalhar de life coach, vou trabalhar de personal dance. Aí foi engraçado que eu estava treinando o Everton nesse período e a gente postou que a gente era personal dance. Isso é muito engraçado. A galera... Uma mulher, quando chamou a gente... Que é isso daí? Ela chamou a gente e falou, vamos conversar. Aí foi eu e o Everton para falar com ela. Aí ela falou assim, pois é, eu quero provar primeiro, depois eu tenho algumas amigas e aí eu vou apresentar vocês para minhas amigas. A gente falou, tá bom, de boa. E a conversa continuou, eu olhei pro Everton, o Everton olhou pra mim e falou, cara, essa conversa não tá certa não. A mulher começou a falar umas coisas voltadas pro lado sexual. Como se fosse Gogoboy. Ela tava querendo agenciar nós dois, velho. Entendi. Aí eu falei, aí eu fui, e eu e o Everton... Achou que era uma dança privada. E a gente falando em inglês, né? E a gente falando em inglês, esse é um problema que a gente faz por ser brasileiro. A gente traduz muitas palavras do português para o literalmente. Literal. A gente tava falando uma coisa, a gente tava falando gulhos e bargulhos, como é que é essa frase aí? Gulhos e... Não, fagulhos? Não, o quê? Tem uma frase brasileira aí que é bulhos e bagulhos. Fulhos. Não, é alguma... Peraí, não misture alhos com bugalhos. Alhos com não bugalhos, é alguma coisa assim? É isso mesmo, alhos com bugalhos. Eu falei bagulho. Alhos com bugalhos. Eu e o Everton falando uma coisa, porque o que eu falava traduzido, ele entendia o que eu estava dizendo. O brasileiro entende o inglês do brasileiro porque ele traduz na mente. Mas a mulher só falava inglês. Entendi. Então a gente estava falando de dança e ela estava entendendo de sexo. Danada. E ela estava disposta a contratar a gente. Sim. Só que no meio do caminho, eu falei assim, Everton, ela não está entendendo o que a gente está falando não, cara. Aí o Everton, sério, velho? Eu falei, Aí a gente explicou de novo e aí mostrou que era dança. Aí ela mostrou uma cara de insatisfeita. Tipo assim, Como assim? Como assim? Como assim? Estou disposta a investir em vocês. Quer ver uns corpos nu. E o Everton, tu viu o Everton? Ele é altão, um cara grandão, ele é altão. modelo internacional, foi modelo na É mesmo? Ele foi modelo na Índia. Que isso, velho, não sabia não. Aí quando ela viu que não ia rolar mais, a gente foi embora. Aí a gente foi embora morrendo de rir. Aí depois eu falei, Everton, a gente vacilou, velho. A gente podia ter ganhado uma grana. Podia ter ganhado uma grana. Uma grana prazerosa. A gente brincou, né? Sim. Então, a gente teve esse período aí que foi engraçado. Só fiz esse adendo aí pra mostrar como é que o inglês é perigoso. É diferente, né? É diferente. Aí eu vi quanto que pagava e fui vendo. Aí eu vi a Zumba. Eu postei, né, tal, remunerações, dança, Brasil. Aí eu vi uma reportagem com a Mariana, que era uma psicóloga pernambucana, que estava aqui em Sydney e tinha largado a psicologia para dar aula de Zumba. É mesmo? Eu tinha um projeto de Zumba no Brasil, mas era um projeto social. Tava engatinhando ainda, então? Não tava engatinhando, não. Tava estourado, mas era social. Não era é tipo 5% da minha renda. Ah, tá. E eu tinha um parque, que é o Parque Sudoeste, que a galera que estiver assistindo aí são tudo família, e eu dei outra porrada no microfone. São minha família, pessoas que eu amo. Eu cobrava R$5, e quem não tinha fazia de graça. Sim, era o ar livre. Para ajudar, né? Era um projeto social. Sim. Mas acabava me dando uma grana, acabava rendendo, porque eu tinha 500 pessoas. Caraca, era aula ao ar livre com a maior quantidade de pessoas. Eu era o único em Brasília que estava operando em parques. Lotava o parque. E tinha autorização do governo. Foi o seu Hélio, que já é falecido, ele era da Herbalife, ele tinha começado um projeto, cara, fantástico, aprendi muito com ele. E ele fez tudo, muito organizado. Todo mundo veio fazendo nas coxas e tal. E aí você aprendeu Zumba lá? Aliás, você dava aula de Zumba lá? Tinha feito curso de Zumba em Brasília e dei aula lá. Se a gente for falar, cara, é muito engraçado, porque a primeira aula de Zumba que eu dei, tinha viajado para os Estados Unidos e eu gosto muito de videogame. O Jaime Arocha também, a gente tem o mesmo pecado. Aí eu fui numa loja na eGames, lá em Nova York, e eu falei assim, pô, tô em Nova York, vou comprar os jogos de última geração aqui e tirar onda com os meus filhos lá no Brasil. Meu filho e meu sobrinho. Aí eu vi uma aula inteira com um monte de coisa de dança e tal. Eu falei, caraca, velho, tem jogo de dança? Eu falei, que maravilha, não tinha isso no Brasil. E vi o nome Zumba. Meu cérebro pegou Zouk. A gente tem isso, né? A gente faz semelhança com o nosso mundo. Sim. Eu não sabia o que era Zumba, mas sabia o que era Zouk. Zouk, aí você comprou o negócio? Fui achando que era Zouk. Aí cheguei em casa, eu fui ver mesmo o negócio, coloquei lá, tá o pessoal fazendo exercício, dançando. Eu falei, que isso, velho? Aí tá errado esse jogo aí. Esse jogo tá certo, não. Achei que ia me ensinar umas coisas massas de Zouk. Aí eu fui, joguei lá no Google, vi, aí falou que era uma dança, era aeróbica
Aí entendi. Lamba Aeróbica brasileira. Uhum. Depois eu descobri que o Beto foi no Brasil e pegou muita coisa. É a Lamba Aeróbica brasileira, só Aqui que tem bastante zumba nas academias, né? Zumba aqui, velho. É nesse ponto que a gente vai chegar. Aí eu fiz o curso, eu só queria te falar que quando eu fiz eu comprei esse videogamezinho, eu aprendi uma coreografia. E uma aluna falou pra mim, professor, você dá aula de zumba? Eu falei, dou. Eu tinha um joguinho, né? Eu falei, Sim. dou, fazer aquilo lá, eu dou conta. Ela falou, não, tá chegando umas amigas minhas do Sul e elas estiveram nos Estados Unidos, elas fizeram aula de zumba lá e eu vi que ninguém dá, você poderia dar uma aula pra gente? Eu falei, posso. Ela acha que eu posso, porque que eu não vou poder, né? Sim. E eu dei uma aula de zumba, velho, de 1 hora com a mesma música. Mesma música e o mesmo negócio que você tinha a coreografia do joguinho. Eu tinha lido em inglês, e o meu inglês era maravilhoso, e eu tinha entendido que a repetição dos movimentos causava a queima calórica. Eu falei, cara, isso deve ser muito chato, mas estão querendo perder peso? Sim. Eu tinha entendido que a repetição dos movimentos era a repetição da coreografia da própria música. Mas eles estavam dizendo a repetição de movimento porque na Zumba repete muitos movimentos, mas em músicas diferentes, em coreografias diferentes. Entendi. E durante 1 hora. Você ficou fazendo 1 hora a mesma coisa? Eu dei 1 hora a mesma música. Nossa. Foi a minha primeira aula de Zumba, velho. Mas todo mundo terminou completo de suado. Eu falei, mas tá bom. Depois eu fui entender e tal. Isso foi 5 anos antes de eu vir para a Austrália. Tá. Aí eu vi a Mariana, aí eu fiz o curso de Zumba mesmo no Brasil e tal, quando chegou, ainda não tinha curso no Brasil nessa época, fiz depois, comecei esse projeto, aí vim pra cá, aí eu pesquisando sobre trabalho, apareceu uma reportagem da Mariana, dizendo que ela era psicóloga, mas aqui ela tinha decidido virar professora. E falou que ela ganhava $70 a hora. Eu tinha feito as contas, eu ganhando a aula de cleaner ou label aqui, não pagaria as minhas despesas no Brasil, porque eu vim pra cá com a despesa no Brasil. Sim. Eu falei, não vai dar, eu tenho que arrumar alguma coisa que dê mais dinheiro. Entendi. Aí quando eu vi a Zumba, eu falei, não é possível. Porque no Brasil a Zumba pagava R$15 nas academias de musculação. Pagava, ainda paga muito mal. E aqui estava pagando tipo 10 vezes mais que no Brasil. Eu não tinha intenção de Zumba, porque no Brasil não pagava nada. E aqui eu falei, fechou, vou dar aula de Zumba. Vou dar aula de Zumba. Aí a Mariana era a minha ídola, né? Porque eu tinha visto a reportagem sobre ela. Aí foi muito legal. Foi atrás dela. Foi atrás dela. Aí o Ricardo, que deve estar assistindo a gente aí, o cara maravilhoso, é professor de Zumba também, da Bahia, estava aqui. Uma amiga minha, a Ju, que é pernambucana também, a gente se conheceu no Rio de Janeiro na aula de dança. Sim. Ela viu um post meu, ela me ligou no WhatsApp, falou, Ju, você tá na Austrália? Eu não acredito. Eu falei, tô. Ela falou, cara, eu fui embora daí semana passada. Eu falei, nossa, Ju, que massa, e como é que foi e tal? Ela falou, pois é, ó, e eu deixei 3 turmas com o Ricardo. E o Ricardo tá indo embora. Eu falei com ele já. É pro Ricardo fazer com você o que eu fiz com ele. Porque eu dei as minhas turmas pra ele. Passar o bastão. Então ele vai passar as turmas dele pra você. Eu falei, nossa, Gil, acabei de ver a reportagem da Mariana aqui. Ela falou, Mariana é maravilhosa. Você tem que dar aula dela, você vai aprender muito, tal. Cara, foi tudo assim, ó. Tudo sincronizado. Se encaixando. Aí ela me mandou o contato do Ricardo. Ricardo, cara, fantástico, velho. Aí o Ricardo andou comigo pra cima e pra baixo, mostrando os endereços. Aí comecei a dar aula na Crunch. A Crunch tinha acabado de ser comprada. Aqui na Town Hall? Eu estudava na Sunsex, sabe? Na Sunsex Street, eu falo só sex. Só sex? Na só sex aqui. Eu passava na frente da Crunch todos os dias. Ainda era Sugar Sun, alguma coisa. Era outro nome. Era da Madonna. Era a academia da Madonna. Não sabia não. Antes era da Madonna. Eu passava na frente da academia e falava, cara, que academia maravilhosa, velho. Eu vou dar aula aqui um dia ainda. Pra treinar é mais ou menos, né? Mas as aulas são boas. Eu vou dar aula aqui um dia ainda. Mas achava que era aula de dança de salão, né? Entendi. Aí fui atrás da Mariana, o Ricardo veio, comecei a dar aula. Aí a Mariana hoje é uma grande amiga minha particular. Hoje ela não está mais aqui, ela está em Sunshine. Aí peguei as turmas da Mariana. Comecei a dar aula, a Mariana saiu dessa turma daqui e eu fui o substituto dela. E aí eu comecei a dar aula de Zumba, cheguei a dar 5 aulas de Zumba por dia. Não recomendo para ninguém, não é saudável. Eu tive uma... Porque cansava muito, né? Exige muito. Lesão, eu tive uma lesão no quadril e uma lesão no tornozelo. 1 hora cada aula, então era 5 horas diária. 5 horas. Você tá doido. E aula em tudo quanto é lugar. E comprei uma moto, depois comprei um carro. E falei, não, entrei e deixei levar, sabe? Entendi. Aquilo que eu falei do ponto de inflexão, às vezes a gente se sabota. Eu continuei dando aula de dança, então eu tinha uma resposta na minha cabeça que eu estou dando aula de dança. Eu falei, mas não é dança de salão, não é realmente o que eu quero. Aí eu comecei a dar aula de dança de salão também,
começou os alunos particulares, aí eu comecei a divulgar mais a aula de salsa, que aqui eles conhecem salsa e bachata. Sim, ritmo latino, né? Ritmo latino eles conhecem, quem gosta, conhece. Aí eu comecei a dar aula de salsa, comecei a dar aula de... Aí comecei a colocar o forró. Aí um grupo de forró aqui, do Augusto, que é o Sidney Forró Dance, ele me contratou para eu dar um workshop para os professores, que são todos voluntários, né? Uhum. Eu acho que hoje em Sidney eu sou o único professor formado em dança. Entendi. Professor de dança mesmo, que não dou aula por hobby, não é meu segundo trabalho, é a minha profissão. Foi por isso que eu escrevi no meu post. Prazer, minha profissão, é professor de dança. Tá. Não é hobby não, é professor mesmo. Sim, sim. É a minha profissão. E aí pronto, aí a zumba, e aí eu comecei a rachar, aí fui diminuindo minhas aulas de zumba, hoje eu dou 2 aulas de zumba por semana. Entendi. Eu dava 5 por dia. Uma redução bem grande. Hoje eu dou 2 aulas de zumba por semana, e aí tem os meus alunos particulares, dou aula de forró, bolero, samba de gafieira. Abri a primeira turma de dança de salão brasileira na Austrália, que é em Sunderland. Eu dou aula toda sexta-feira, é reconhecido pelo governo. Lá no estúdio? Não, é do governo. Ah, é do governo? É um cônsul. E aqui todos os cônsuls têm um centro esportivo. A Austrália é muito voltada para esporte, né? Você sabe disso. Sim, sim. O pessoal respira fitness. E aí eu dou aula lá, é a primeira turma de dança de salão na Austrália. Chama Brazilian Social Dance. Que da hora. E eu não tinha intenção de ficar aqui. Sim, eu ia chegar nesse ponto, você não queria ficar aqui na Austrália. Esse é o ponto. Aí um aluno tinha me dito que eu poderia ficar, que eu poderia fazer o Skills Visa, e que eu precisaria de alguma pontuação. E aí eu fui, conversei com a agente, ela me falou que a pontuação que eu tinha era muito mais que suficiente. Eu já tive mais de 10 mil alunos no mundo. Tive em 36 países, eu fiz show coreográfico, eu coreografei um show em Porto Seguro. Eu fui jurado no Campeonato Brasileiro pelo Banco do Brasil. Fiz curso de professores com o Jaime Aruja. Experiência de sobra. De sobra. Fiz curso de dança. Eu tenho a peculiaridade, a especificidade dos ritmos que eu dou aula, eu aprendi no país de origem. Eu dou aula de tango e eu tive em Buenos Aires 6 vezes. Porra, que legal. Tango não é o meu carro forte, mas eu ensino o iniciante, intermediário de boa, e eu aprendi na Argentina. Aprendi a salsa de Los Angeles, em Los Angeles. Sim. Eu fiz curso de coreografia na Broadway. Fiz bachata e zouk no Caribe. Entendi. Então, esses países que você viajou foi pela dança, então. Tudo foi seja para se apresentar ou para aprender. Tudo trabalhando. Só que trabalhando eu aproveitava as minhas horas vagas e fazia aula de dança lá. Alguns colegas meus, quando viajavam, eles usavam o tempo livre para curtir, dar um rolê. Eu curtia também, sim. Mas eu sempre tive o foco de aprender a cultura local e aprender a dança. Então eu tenho certificado no Caribe, certificado em Los Angeles e tal. Aí eu mostrei para ela, ela falou assim, a pontuação que você tem é muito mais do que necessário para fazer o visto. Eu falei, mas eu não tenho intenção de ficar aqui. Ela falou, você é um viado. Você é um doido. Tanta gente querendo. Todo mundo aqui tá querendo, você tem a pontuação e não quer ficar. Eu falei, mas eu não quero ficar. Eu não era para desmerecer, não era para... Sim. Eu realmente não tinha... Não era o objetivo. Eu já tinha o meu negócio no Brasil e meus filhos, velho. Minha mãe, minha família toda lá. Mas é bom saber. Ela falou, Gilson, se você não quiser ficar, você pelo menos vai ter. Você vai ter opção. Eu falei, ficou a ideia na minha cabeça, mas não quis gastar dinheiro. Tinha que gastar uns $2.000 e tal. Não quis. Aí eu conheci minha esposa. Certo. Na época não era minha esposa. Ela me contratou, eu sou professor de boxe também. Isso é uma dica que eu quero dar pra galera. Eu tenho um ditado de vida. Eu procuro ganhar o máximo de dinheiro, gastando o mínimo de esforço e oferecendo para o mesmo cliente mais possibilidades. Certo. Esse é o meu objetivo de trabalho. Para mim isso é sucesso. É eu ganhar o máximo, exigindo do meu corpo o mínimo e oferecendo para o meu cliente, o meu aluno, mais. Então o que eu fiz? Eu comecei a dar aula de forró. Eu falei, o meu aluno de forró pode aprender bolero. Aí eu aprendi bolero. O meu aluno de bolero pode aprender samba. Eu aprendi samba. Pode aprender zouk, pode aprender salsa. Então o meu mesmo aluno, ele fazia aula comigo de forró, de bolero, samba e tal. O mesmo aluno recebia mais. Cheguei aqui, todo mundo respira fitness. Eu falei, cara, eu sempre vivi dentro de academia. Eu dava aula nas academias e malhava. Meu tio, o Neném, foi que me levou para academia. Sempre gostei muito do ambiente de academia. Aí cheguei aqui e falei assim, meu aluno de dança, eu posso dar personal trainer para ele.
Sim. Aí eu entrei aqui e me formei em fitness. Você veio estudando aqui o certificado. Mas eu não tinha essa intenção. Isso foi quando eu renovei o visto, né? Tá. Minha intenção inicial era Só um ano, né? Aprender o inglês. Aí quando eu casei, aí eu falei, então agora eu vou investir nessas outras áreas subjacentes para aumentar para ter mais a portfólio. oferta. Exatamente, aumentar meu portfólio. Quando eu estava na igreja, eu era o ministro de louvor. Então eu cantava e eu tocava o teclado. E eu aprendi os outros instrumentos, porque como eu era coordenador da equipe, se o cara da bateria não podia ir, eu tocava bateria. Se o cara do violão não podia ir, eu tocava violão. Certo. Meu instrumento principal era o teclado, mas eu cobria os outros. Aí eu falei assim, eu sei que a pessoa para aprender a dançar, se ela não tiver ritmo, o trabalho é muito grande. É difícil. Então tem um monte de aluno meu, que é meu aluno de dança e de música. Eu dou aula de teclado para ele. Entendi. Para ele. Que aí pega ritmo, um pouco de noção musical. Assim. Uma coisa ajuda a outra. Então eu dou aula de dança, dou aula de música. Essas pessoas, a maioria delas vem fazer aula comigo porque teve um problema no relacionamento, tem um problema espiritual, tem um problema de baixa autoestima. Ninguém aprende dança por causa da dança. Isso é algo muito interessante. Todos os meus alunos, não tive uma exceção até hoje. Todos que vieram até mim, pode ser que exista, porque toda regra tem exceção, né? O cara não tá de boa assim, fala assim, não, minha vida tá perfeita, eu vou aprender a dançar. Pode até estar boa, mas ele não é seguro. Ele tem... Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. A dança é um meio para um fim. Tá. Normalmente são pessoas que estão procurando ter mais confiança. Eu dei aula de dança para um time de professores numa faculdade em Brasília. Eu dei um termo de aula de dança. Foi a primeira vez que uma faculdade convencional colocou dança em Brasília e eu fui o professor. Eu tenho um monte de coisa que eu fui a primeira vez. Legal. Fiz o primeiro workshop em Hong Kong de dança brasileira também. Foi eu que fiz. Que da hora. Tem história, hein? Tem história, muita história. Aí essa galera de matemática, eles estavam fazendo aula de dança só para poder melhorar a performance dando aula. Entendi. Porque a galera da matemática, eles são muito fechados. Fechados, né? A dança permitiria eles socializar. Então não era aprender a dançar para movimentar ou para conseguir a gatinha, que tem muita gente que faz isso na verdade errado. Sim. Mas todo mundo que aprende a dançar, a dança é um meio. Aí eu posso ajudar essas pessoas como life coach. Aí eu estudei life coach, fiz o curso, e aqui eu fiz outro curso aqui na Austrália também. Sim. Então eu ofereço para o meu aluno aula de dança, eu ofereço aula de música e eu ofereço life coach. Entendi. Para o próprio aluno. Você faz um combo, alguma coisa assim? Eu ofereço combo. Quem quer só a dança faz só a dança, quem quer dança e life coach faz life coach, quem quer dança e música faz dança e música. Aí eu deixo a pessoa escolher. Legal. E aí nesse processo você resolveu aplicar para o visto permanente, então... Aí o que aconteceu? Eu casei e foi engraçado porque eu não casei na intenção de ficar aqui. A minha intenção era a gente morar no Brasil. Ainda eu estava com a chave de morar no Brasil. Tá. E ela é australiana e a família dela é de Hong Kong. Aí ela falou assim, mas o que você acha da gente morar aqui mesmo? De a gente construir raiz aqui e tal? Eu falei, mas é porque você entende, é minha família e tal. Ela falou, eu entendo e tal. Mas a gente começou a conversar. Certo. Aí ela falou assim, vamos aplicar o visto? Se você decidir ficar, a gente fica. Se não decidir ficar, tem a chance. Certo. Aí a gente conversou, tal. Aí eu tive um problema com meu filho no Brasil. E foi algo muito ruim, que foi algo muito bom. Sêneca e Confúcio fala isso também, que se você consegue aproveitar uma situação ruim, ela não é mais ruim. Eu falei, cara, eu tô aqui na Austrália, mas eu não tô aqui. Tá com a cabeça. Eu tô no Brasil, porque eu vim com um projeto. E isso já estava quase no segundo ano que eu já estava aqui. Aí eu falei, eu vou viver aqui. A gente tem um monte de autor que fala sobre o ponto presente e o ponto futuro. Sobre o eu verdadeiro e o eu negativo, o eu mentiroso, o eu não eu. O eu mentiroso, o não eu, ele te coloca numa situação que sempre o próximo ponto vai ser melhor. Eu estou trabalhando para juntar dinheiro porque no futuro eu vou poder viajar. Eu estou trabalhando para juntar dinheiro porque no futuro vai acontecer isso. Certo. E você não vive aqui. E esse ponto nunca vai chegar, porque quando você chegar aqui, vai ser aqui. Quando chegar aqui, vai ser aqui. Sim. É um eu negativo. E eu ensino meus alunos sobre isso, e eu me vi nisso. Eu falei, cara, meu corpo está aqui, mas eu não estou aqui. Eu estou vivendo no Brasil. E eu não estou agradando quem está no Brasil. Tá. Eu não estou lá, e eu não estou construindo nada aqui, porque eu não estou aqui. Aí eu falei, vou ficar aqui. Aí eu falei com minha esposa, a gente decidiu, aí eu apliquei o visto.
Decidiu ficar, então. De ficar, Aí, enquanto isso, eu falei, então, já que eu decidi ficar aqui, então agora eu vou construir raízes. Então, aí eu fiz o Fitness 4, que é para poder ser personal trainer. Fiz nutrição, me matriculei e comecei realmente a me permitir viver aqui, que é outra coisa que a gente não faz, é se permitir. A gente se cobra demais. Principalmente se você tem uma visão legal. Quem não tem visão empreendedora, não se cobra. Mas quem nasceu com essa visão, cara, a gente se cobra o tempo inteiro. Eu me cobro muito. Isso é normal de pessoas que querem alcançar o sucesso. Aí eu falei assim, eu vou viver o eu positivo, vou viver o eu. Vou viver o eu agora. Presente. E esse eu do agora vai ser o eu de amanhã, porque o amanhã não existe. O amanhã é uma continuação de hoje. O passado é um eco do agora. Então, o que existe de verdade é o hoje. Só que a gente não está nele. Ou a gente está no eco do passado, ou a gente está no que não existe, que é o futuro. Porque o futuro nunca vai existir. É aquele do ditado que tem nos bares que fala, fiat só amanhã. Fiat só amanhã. Você chega lá, vai ser amanhã. Você chega lá, nunca chega. Sim. É isso, o futuro é só amanhã. Então a gente tem que viver ele hoje. Sim. Aí eu decidi, não, então eu aceitei, legal. A gente aplicou o visto. E aí agora, essa semana, saiu a residência. Pô, parabéns, mano. Parabéns. Muito legal a história, Gil. E como é que você entrou nessa questão de life coach, mentor espiritual? Porque pela conversa que a gente teve, isso é algo que você faz desde o Brasil, né? Não é aqui da Austrália. Como é que isso surgiu junto com a dança, assim? Porque você já estava ensinando dança pra galera, aí você falou assim, vou ensinar a galera espiritualidade? Foi muito, muito legal essa sua pergunta e foi algo muito smooth. Como é que a gente fala isso em... Suave. Suave. Muito suave. Foi a transição... Tipo a osmose. Tipo osmose. Você não foi nem percebendo? Eu não fui percebendo. Porque como personal dance, como social coach, a gente tem um tempo, e isso foi uma coisa que a Jane falava e as minhas contratantes todas falavam. Contratante é o nome que a gente fala quando a gente fala da nossa aluna que contrata a gente para ser personal dance. Eu tive na igreja há 11 anos e eu estudei muito teologia e eu amo história, velho. Meu professor de história, ele fez um trabalho na minha cabeça fantástica, porque eu detestava história. Eu achava que história era perda de tempo. Aí ele falou assim, Gil, se você acredita em superpoder? Eu falei, claro, eu era louco, eu li todos os gibis, Marvel. Ele falou assim, ó, um superpoder que você pode ter é prever o futuro. Eu falei, eu já vi, tem um monte de... Tinha a menina... Super-herói, né, que via, vai acontecer tal coisa, tal. Jean Grey lá, não era? Sei lá. A Jean, o Xavier e tal. Eu falei, isso é massa. Ele falou, a forma de você prever o futuro é entender o passado. Sério? Eu falei, quê? Eu falei, sabe como é que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Porque aconteceu isso, e isso levou à Primeira Guerra Mundial. Certo. Sabe a Segunda Guerra Mundial? Aconteceu uma coisa muito parecida. Sabe os atentados, as coisas que acontecem, tal? Isso acontece antes disso. Sabe os problemas econômicos? Acontece porque antes acontece isso. Eu falei, cara, eu tinha 11 anos, velho. Sim. Aí o professor jogou essa semente, aí a história eu passei a Mind blowing, assim. Estourou. História e geografia eu comecei a gostar muito por conta disso. E aí quando eu sentava na mesa com as minhas alunas, porque quando você é personal dance, tem um momento que a música está tocando, tem um momento que a música acaba. Você vem para a mesa. Então você tem um momento de frente com a sua aluna. Você troca uma ideia. E eu tinha ideia para trocar. Sim. Então eu tinha sido casado, eu tinha um relacionamento na igreja, eu tinha um conhecimento teológico. Compartilhavam histórias. Então a gente começava a conversar e ela dizia assim, Gilson, você é um dos únicos que a gente começa a conversar e a conversa não para. Porque os outros meninos acaba que a gente percebe que eles não têm um assunto. Bagagem. E em Brasília tem uma cultura muito forte de concurso público. Então eu já tinha estudado para alguns concursos, então eu tinha noção de... Eu fiz gestão financeira e gestão financeira em Brasília, 80% era direito. Até para preparar para concurso tributário, público. Tributário, direito constitucional, direito financeiro, direito administrativo. Então era uma coisa que eu conhecia e eu gostava, porque eu queria entender como o sistema funcionava, né? Então muitas das minhas alunas eram advogadas, eram juízas, eram desembargadoras. E a gente começava a conversar, ela falava, recebia uma ligação e escrevia assim, eu acabei de fazer uma lei provisória para tal. Eu falei, legal, e para quando é? Ela falou, você sabe o que é lei provisória? Eu falei, sei. Eu falei, não acredito. Aí a gente trocava ideia e tal. E aí elas foram se sentindo à vontade de falar mais. Aí começaram a falar da vida pessoal, falar do relacionamento. E aí eu tinha sido conselheiro pastoral dentro da igreja.
Então, muitas delas estavam com problema sentimental, relacionamento. Eu comecei a dar alguns conselhos aqui, umas coisas ali. E foi surgindo, foi assim. Aí teve uma que é uma grande amiga minha, que é a Cida. Ela era diretora do Galoá, que é a maior escola particular de Brasília. Hoje ela não está mais lá, mas é uma amiga minha do meu coração. E eu dei um life coach para ela dentro da dança. E justamente em cima dessa palavra, permita-se. Hoje ela é uma pessoa, ela mesma fala que todo mundo diz que ela é outra pessoa por conta desse trabalho que a gente fez. Aí tudo isso eu fazia dentro do mesmo pacote, eu não fazia isso financeiramente. Né? Você dava aula e ainda dava esse suporte. Dentro do personal trainer, personal dance. Aí uma aluna perguntou se eu poderia ajudá-la para uma entrevista de emprego, que ela estava se sentindo muito insegura. E Claro, eu fui gerente comercial, eu que fazia as entrevistas, eu fiz mais de 1000 entrevistas e tal. Então eu sabia quando o cara tava com miguezinho, e quando tava muito bom, quando era verdade, quando não era. Então eu somei o conhecimento que eu tive na área comum, de comercial, né? Com o da igreja, com o da dança. Eu falei, e aí começou a surgir no Brasil o coach. Que foi uma coisa legal, e de repente a palavra coach no Brasil hoje é a mesma coisa de sem vergonha. A palavra coach no Brasil não tem nenhum valor mais hoje. Muita gente se aproveitou do nome e ganhou dinheiro de muita gente. Mas nos Estados Unidos, aqui na Europa, life coach, o coach é uma profissão muito respeitada. E aí começou. E aí aqui na Austrália, um professor de São Paulo, que é o Henrique, que é o maior perfil no Instagram de professor de dança do mundo, eu acho. Ele. E aí a gente está fazendo Mindset, a gente tem um grupo de Mastermind. Legal. E aí no grupo de Mastermind eu abri para eles fazerem pergunta, né, algum tema. Eu achei que ele ia perguntar sobre viagem, sobre Austrália. Sim. Aí ele perguntou sobre espiritualidade. Ele falou, cara, porque isso está crescendo dentro de mim e tal, eu queria saber sobre espiritualidade, religião, religiosidade, o que é isso? Eu falei, cara, isso é muito legal. Porque na época da igreja eu era evangelista, eu sou consagrado evangelista dentro da igreja. Eu fui o título de evangelista. Até se tornar. Até pastor. E aí eu exercia a função de pastor, mas eu era consagrado evangelista. E o meu papel na igreja era esse, era evangelizar, era levar conforto por meio da palavra, né? Sim. E aí ele pediu, eu falei, nossa, isso é algo fantástico. O aluno pedir para o professor ensinar são dois problemas. É algo muito legal e desafiador. É desafiador e mostra que você não está ensinando o suficiente. Entendi. Ou seja, alguém não ensinou. Tá faltando. Tá faltando alguém para falar. Ou aprendizado ou ensino. Eu falei, cara, se ele está pedindo, não deve ser somente ele. Então deve existir mais pessoas querendo saber sobre isso. E como no Brasil tem um julgo religioso muito grande, tem pessoas que querem saber sobre espiritualidade, mas não estão interessadas em religião. Sim. E estão certos em fazer isso. Já é um trabalho, já é o Espírito sendo trabalhado pelo próprio Deus. E ele veio e ele fez exatamente essa pergunta: como é que eu posso ser espiritual? Como é que eu posso me sentir bem com Deus, mas eu não quero me ligar a religião nenhuma? Eu falei, é exatamente isso. Legal. O caminho para você se ligar com Deus é você se desligar de religião. Quem está me ouvindo e é muito religioso não vai entender. Não vai entender. Mas se a gente tiver uma conversa, Jesus não era religioso. Jesus nunca pregou religião. Jesus pregava o amor ao próximo. Ele dizia, o resumo da lei inteira é 2. Ame a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração, e ao próximo. Como se fosse a ti mesmo. Como se fosse a ti mesmo. Mas Jesus é tão maravilhoso, o cara era tão cara que ele falou assim, mas tem gente que não se ama. Então vamos mudar isso. Ame a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, e ame ao próximo como eu te amei. Pronto, meu amigo. Então agora você tem parâmetro. Então se é uma pessoa que não tem amor próprio, fala, eu não te amo porque eu também não me amo. Entendi. Falei, não. Como é que vai tratar bem os outros se não se trata bem? Aí Jesus falou, não. Então ame o seu próximo. Se você não tem o amor, ame como eu te amei. Se você já tem o amor, então ame com o amor que você tem. Então essa foi a religião de Jesus. Porque a palavra religião não tem nada de errado com ela. Religião quer dizer religare. Religião quer dizer ponte. Nós somos pontes. Nós viemos a esse mundo, o que você está fazendo aqui agora? A gente está fazendo uma ponte, você está me conectando com outras pessoas. Você está fazendo o barqueiro aqui, né? No Egito, seria o barqueiro. E aí a religião é isso. Seria um meio de conectar você com Deus. Tá.
E aí eu venho desenvolvendo esse trabalho nesse sentido, de tirar esse julgo e mostrar para a pessoa que ela já tem condições de se aproximar de Deus. Deus é pai, velho. Quem é o pai que vai falar pro filho, não, preenche 2 formulários, entra na fila, fica 3 meses, faz tudo isso, depois eu falo com você. Qual é o pai que vai fazer isso? O pai tá disponível, o pai tá de braços abertos, o pai tá feliz de você querer falar com ele. E você continua evangélico ou você se desprendeu do evangelismo? Eu me considero, a minha religião, eu falo que a minha religião é o amor. Porque a religião que Jesus ensinou foi amar. É você fazer alguma coisa que ecoe na vida de quem está perto de você, ecoe positivamente. Então, eu sou cristão, minha religião é cristão. Tá. Respeito todas as religiões, estudei todas não, né, que são muitas religiões, estudei as maiores, estudei o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, o protestantismo, o hinduísmo, o tal. Eu fui batizado na igreja espírita. Primeiro eu fui batizado na igreja católica, só que eu fui batizado na igreja católica que chama Católica Brasileira. A Roma não reconhece. Eu não pude fazer crisma nem primeira comunhão. Sério? É engraçado isso, né? A própria igreja brigando com a igreja, eu não sabia dessa briga, ela tinha acabado de nascer. Minha mãe me batizou nessa igreja, a igreja não deixou. Então depois eu fui batizado numa igreja espírita, eu fiz parte de um grupo de uma igreja espírita, a pessoa fala, não existe igreja espírita, é centro espírita. Centro espírita. Eu falo, eu fui de uma igreja espírita, então existe porque eu tive lá. Então Pedro fala... É um pouco diferente. Não, é porque a gente julga o que a gente não vê, a gente julga o que a gente ouve. Tem um versículo na Bíblia que Pedro fala, de tudo que eu vi e testifiquei, disso eu me assegurei. Certo. Não é do que eu ouvi. O ouvir é para você, o ouvir vem pela fé. Mas o que você vai falar sobre, você precisa ter visto, ter vivido. Você não pode falar sobre algo só porque você ouviu. Então existe igreja espírita, sim, não é só esse centro espírita. Depois me batizei na igreja evangélica. Depois eu tive a grande honra de ir em Jerusalém e eu me batizei de novo no Rio Jordão. Eu fui batizado no rio que Jesus foi batizado. Que legal. E depois eu fui batizado no taoísmo. Eu tive quase em todas. O Tao é a primeira considerada religião do mundo e é engraçado porque o Tao não se considera uma religião, ela se considera uma filosofia, que é chinesa. E você não se prende à religião, então, mas a valores... Totais. Valor é diferente de conceito. Conceito é algo que alguém te ensina. Certo. Valor é a centelha de Deus dentro de você. Criança não precisa aprender valor. Criança aprende conceito. Agora, o valor, você pode ver, a criança, se ela der um cascudo na outra, você nunca falou nada para ela. Mas ela sabe que alguma coisa tá errada. É um valor. Agredir o outro é errado. Isso é um valor, isso não é um conceito. Conceito é isso, não coloque a água em cima da mesa, entre pela direita, saia pela direita. São regras, né? São regras. E regras podem ser quebradas. Valores, não tem como você quebrar um valor. A espiritualidade, ela é baseada em valores. A religiosidade é baseada em regras. Esse é o ponto. Se você vê a religião hoje, por exemplo, purgatório, é uma regra que foi criada pela Igreja Católica, está no Concílio Papal, não é conversa minha, é só você jogar no Google, você vai ver. O Dante de Alighieri, ele fez lá a visão dele sobre o purgatório, a obra, né? Alto da Barca. A partir dali teve algo visual para se mostrar, mas já existia a regra. Sim. Então a regra é um conceito criado pelo homem. A religiosidade é o homem querendo explicar Deus. A espiritualidade... Muitas vezes de forma incorreta. Sempre de forma incorreta. Porque você não consegue explicar o que é inexplicável. Deus é para se sentir. Deus não se explica. Deus é uma virtude. Certo. É um valor. Isso não se explica. Isso você vive, você sente. Religiosidade é explicável. Religiosidade é palpável. É regra. Certo. Não é que seja... 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são virtudes escritas. Porque se você for ver os 10 mandamentos, ele vai falar sobre honrar pai e mãe, honrar é uma virtude. Não matarás. Não matarás, é aquilo que eu falei da não violência, é uma virtude. Você vai ver que são virtudes expressas. Não tem entre os mandamentos, por exemplo, que não é bíblico.
Por exemplo, sei lá, fala uma regra aí. Uma regra? É. Não pode passar no farol vermelho. Não pode passar no sinal vermelho. É uma regra. Sim. Que se você passar, você está colocando a sua vida em risco ou não. E a do outro, né? E você está atrapalhando o trânsito. Certo. Então as regras não são ruins. Só que existem regras que te mantêm vivo e existem regras que vão matar o seu eu espiritual. Porque aí esse é um assunto amplo, tá? Porque a gente vai falar corpo, alma e espírito. Aí são 3 esferas. Tem a esfera que opera o seu corpo, tem a esfera que opera a sua alma e tem a esfera que opera o seu espírito. Então a regra, ela vai ser útil para o seu corpo. Por exemplo, se atravessar o sinal vermelho, você pode morrer, vai fazer mal para o seu corpo. Ela ajuda a sua alma, porque é um conceito, é uma coisa mental, ideológica. Porque se eu matar alguém atravessando o farol vermelho, aí eu vou me sentir muito mal. No lado espiritual, te aproxima de Deus, te afasta de Deus, já é uma coisa é um pouco discutível. Já é discutível, você entendeu? Então a regra não é ruim e não é boa. A regra ela pode te limitar e no lado espiritual ela vai te afastar de Deus. Porque a religiosidade é querer levar a pessoa para perto de Deus por meio de regras. Você tem que ir para a igreja todo domingo de manhã. Mas não é uma forma de manipular as pessoas de certa forma? Total. A regra, ou de podar? Total. Dentro da religião, a regra é manipular. Se você pegar principalmente a história da igreja, se você pegar a Idade Média ali, a Idade das Trevas, a regra era o seguinte: você pecou, você tem que vir pagar. Era indulgência. Foi isso que criou o protestantismo, né? Sim. Lutero fez as 99 teses contra a indulgência. A indulgência era você pecou, paga, tá pago o seu pecado. Não pagou, você vai para o purgatório. Não, inclusive eu estava falando isso com um amigo meu esse domingo, né? Porque quanto mal foi feito em nome da religião, né? Em nome de Deus. Tem um filme, tem um livro, né? Em Nome da Rosa, muito famoso. Muito bom esse filme. Morreram-se muito mais pessoas em nome de Deus do que em nome de qualquer outra coisa. Guerra, pestes, qualquer outro nome que você escolher, isoladamente, matou-se e morreu muito mais em nome de Deus. Sim. E Deus está lá dizendo assim: eu não falei nada. Sim. Estão dizendo que é eu que mandei, eu não mandei nada. A religião assume o papel de Deus e manipula. A espiritualidade é justamente seguir o que Jesus falou quando ele fala que o véu foi rasgado. Então você tem livre acesso a Deus. Se você quiser ir a uma igreja, não tem problema nenhum, mas você não depende de uma igreja para ter acesso a Deus. Sim, total. Então a manipulação religiosa, aí você vai ver que tem um cunho financeiro muito grande, ele vai dizer que não, você quer ir para Deus, mas tem que ir para a igreja. A igreja é o hospital, você tem que estar curado primeiro para depois ir para Deus. Mas se você estiver na igreja e fizer alguma coisa errada, não, vamos expulsar você da igreja. Mas como é que o doente é expulso do hospital? Você está tão doente que o hospital não vai te aceitar. Você entendeu? Sim, não faz sentido. Desculpa te cortar, você comentou que você era um evangélico fanático. Né? Então, eu acho, às vezes as pessoas têm relacionam o evangelismo a isso, né? Aos pastores que querem abusar da boa-fé dos fiéis, esse tipo de coisa. E você comentou que você não via televisão porque você foi ensinado que isso era pecado. Como é que você libertou e como é que a gente consegue tentar separar a religião, a parte ruim da religião, com a parte boa, que com certeza tem muitas pessoas boas também. Com certeza. Isso é muito interessante, velho, porque assim, e é muito aceitável, é muito entendível. É fácil de se entender quando você tem a empatia e se coloca no lugar da pessoa. Porque, por exemplo, eu sempre fui muito de mergulhar de cabeça. Então, as coisas que eu pego para fazer, eu sempre... até porque eu sei que eu sou procrastinador, eu sei que a tendência é depois eu fazer menos. Entendi. Então eu sempre começo fazendo muito, que aí eu faço tudo que tem que fazer e depois eu sei que eu vou diminuir, eu mudo com muita frequência. Aí você vai cansando. Vou cansando e mudo, então eu entro de cabeça. Eu falei, cara, tudo que eu fiz foi de cabeça. Agora uma coisa que é pra Deus, você é doido. Dedicou de corpo e alma. Eu fui corpo, alma e tudo. Eu fui mesmo. E tudo que ia falando e dizia assim, ó, isso aqui é ruim, as pessoas não fazem, jejum, mas é pra Deus, tô dentro.
As pessoas Nem não questionava. fazem meio-dia, mas a gente vai fazer até 6 horas da tarde. Tô dentro, é pra Deus, velho. Nós vamos fazer 24 horas, tô dentro. Eu não questionava, era pra Deus. Eu fazia pro patrão, eu fazia pra minha mãe, eu fazia pra fulano, pra Deus que tinha me dado tudo. Eu sempre tive sem ninguém nunca me ensinar e eu ter sido rejeitado, porque eu fui rejeitado pela igreja católica, ter sido batizado numa igreja que era católica, mas não era. Mas eu não tive pai. Então eu sempre assumi que Deus era meu pai. Quando alguém falava assim, quer ser o pai? Eu falava, é Deus. Entendi. Então foi meio que uma válvula de escape, Foi uma válvula de escape, eu acho. Eu acabei me aproximando muito de Deus, porque as pessoas falam assim, a pessoa que cresce sem o pai não tem uma figura paterna. A minha figura paterna foi Deus. Entendi. E eu comecei a conversar com ele, sem saber que eu estava conversando. Eu tinha um relacionamento com ele antes de entender o que era religião ou religiosidade. Era pura, coisa de criança. E nesse caminho, dentro da igreja, eu joguei corpo, alma e espírito e eu fiquei realmente fanático porque eu olhava aqui. Sim. E era uma igreja muito tradicional. Então, era uma igreja que não batia palma, achava que até bater palma achava que era errado. Sim. Mover o corpo de jeito nenhum era pecado. No Alto da Rosa, eu acho que rir era pecado, não era? Nesse filme? Não. O que você falou? O nome da Rosa, que é o Alto da Rosa. Você não podia dar risada. Constrições, momento de constrição risada é falta de respeito. Então, mas eu aceitei tudo, ninguém me impôs nada. Foi a minha interior visão, ia falar ainda, a visão interior de Deus foi que me compeliu. Entendi. Mas as regras ajudaram bastante. As regras estavam lá, ninguém seguia 100%, mas eu queria seguir 100% e eu criei um mundo perfeito de Bob. Entendi. Que eu achava que estava todo mundo comigo e depois foi que eu fui ver, igual eu falei com você no comecinho, que eu estava sozinho no barco, que eu era o único que estava realmente 100%. Mas as coisas boas, tem um lado de apoio familiar, um apoio ombro a ombro, muito bonito, velho. Eu tenho amigos maravilhosos que são da igreja. Para a vida toda. Para a vida toda. A questão da irmandade. A irmandade dentro da igreja é algo muito legal. Isso é algo que precisa e pode ser mantido sem problema nenhum. O problema é o lado de colocar o peso nas suas costas. De manipulação. Isso te leva para o inferno, isso não te leva para o inferno. A religiosidade fala-se muito mais de inferno do que de céu. A religiosidade fala muito mais do diabo do que de Deus. É uma propaganda, eu até falei para você que a gente falaria de qualquer coisa aqui que eu não falaria de política. Mas eu vejo muito parecido isso hoje no Brasil com o momento da direita e a esquerda. A esquerda nunca teve tanta propaganda quanto a direita está oferecendo. Porque qualquer post que eu vejo, por exemplo, que a direita vai estar sempre falando da esquerda. Alguém fez um post e fala assim, o tenista foi expulso Djokovic. Djokovic. Aí o cara fala assim, mas o Lula teria feito a mesma coisa, porque o PT... O que tem a ver com o PT, velho, isso daqui? É mais ou menos o que a religião faz, a religiosidade. Entendi. A religiosidade querendo falar, o cara queria dizer que a direita era boa, que era correta, falasse isso. Falar, se fosse um governo de direita, pensaria direito, não faria dessa forma, tal. Pronto, ele estaria falando dele. Mas ele fala do oposto. Do oposto. É o que a religiosidade faz. A religiosidade querendo falar de Deus, fala do inferno o tempo inteiro. Faz isso, você vai pro inferno. Faz isso, você vai pro inferno. O diabo vai te pegar. Faz isso que o diabo vai te pegar. Ué, mas meu relacionamento é com Deus, mas eu só ouço falar do diabo e do inferno. É um medo querendo te manipular pelo medo, né? Pela dor, pelo purgatório. Então a pergunta que você fez, qual é o meu ponto de vista? A forma de você conseguir aproveitar as coisas boas da religião e ter um caminho com a religiosidade é saber quem você é nesse caminho. O caminho da religiosidade, o caminho da religião é afastar você de você mesmo. Você colocar você, a gente tem aqui... Numa jaula. Não, que a religião quer fazer. É um perfil. Tá. É um avatar. A gente tem um avatar. Certo. Tá vendo esse avatar? Você tem que ser ele, cara. Sim. Você tem que ser esse avatar agora. A religiosidade leva você a ser quem você não é. Você vai fazer um monte de coisa que você não quer fazer. Sim. Porque você tem que se colocar nesse papel. Entendi. A espiritualidade leva você a ser quem você é. Porque Deus ama você como você é. Ele é o Pai. Então, a forma de você aproveitar a religião de forma positiva, a religiosidade para mim não tem nada positivo.
A religião tem. Entendi. Porque a religião, o objetivo da religião, quem vai buscar uma religião, vai buscar para se aproximar de Deus. Então ele quer fazer a ponte. Então é algo bom, a intenção é boa. A religiosidade vai impedir. Mas não vai dizer para ele estar impedindo. Vai colocar tanto peso nas costas, tanta obrigação, tanto sofrimento. E Jesus fala, quem vinde após mim, todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Entendi. Então, isso é a religião, isso é o conceito que Jesus trouxe. A religiosidade não, você entrou, ponto, você tem que fazer esse papel aqui, ó, você tem que ser esse avatar. Então, a forma de você aproveitar a religião é você entrar num processo de descoberta de quem você é. Quem é você? Se tirar você, ó, você agora, faz um exercício na sua cabeça aí. Tá. Se você tirar tudo que você aprendeu na escola, tudo que você aprendeu dos seus pais, tudo que você aprendeu de religião, tudo que você aprendeu de conceito sobre Deus, tudo que você aprendeu no externo, o que sobra? Quase nada. É você. Tudo que foi me ensinado de forma geral. Tudo que veio de fora não é seu. Tudo que você aprendeu de religião, tudo que você aprendeu sobre Deus, você aprendeu. Então alguém te ensinou. Então foi algum conceito que já foi pré-estabelecido. É um pré-conceito. Entendi. Quando você tira tudo isso, é o que a doutrina chinesa fala sobre o copo. Se você quer água pura, tira a água velha. Então se você permite, você está vazio, a Bíblia fala, esvazie-se o homem de si mesmo, para receber a água purificadora do Espírito Santo. Interessante. Então, a forma de você se aproximar de Deus é você esvaziar-se de si mesmo e falar assim, ó, na minha igreja evangélica, minha igreja católica, minha igreja espírita me ensinou isso e isso. Espera aí, mas vou ficar em silêncio. Né? A Bíblia fala sobre o período de silêncio, os budistas falam, tem muita coisa nas religiões, por isso que eu falo que religião é legal, a religiosidade que é o problema. Sim. Tem muitas coisas nas religiões que são muito parecidas. Elas que todas convergem. Todas convergem no amor ao próximo. Todas. Não tem uma religião. Qualquer uma, se você falar em religião, não tem uma que fala você tem que fazer mal para o próximo. Vai ter algumas situações da religiosidade que vai autorizar fazer o mal, mas por um bem maior. Igual no muçulmano, do homem-bomba, porque vai ter 15... Vai pro harém, vai morrer e tal, e tá agradando a Deus. Mas ele não fala faz mal para ninguém. Ele acha que aquele que ele está fazendo é algo de para um bem maior. É um efeito colateral. Certo. Mas a raiz central das religiões convergem no amor ao próximo, em estar bem com si mesmo, em descobrir quem você é. O budista, os ermitões, quando eles vão para as montanhas, que eles vão para aqueles lugares, quando fazem as meditações, é calar a voz externa para ouvir a própria voz. É uma coisa que a gente não tem no dia de hoje. Muito difícil. É muito difícil. Então é isso. Para mim, a forma de você aproveitar a religião e aproveitar a espiritualidade e se aproximar de Deus é você andar para dentro de você. É descobrir quem é o seu eu. Esquecer o futuro, esquecer o passado e falar assim, peraí, isso meu pai me falou, isso minha mãe me falou, isso a igreja falou, tira, peraí, Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Quem sou eu? O que eu gosto? O que me deixa feliz? Legal. O que me deixa feliz e ecoa em outra pessoa e não faz a outra pessoa se sentir mal. Essa é a forma, porque às vezes, se você se sente bem fazendo mal para outra pessoa, você é uma pessoa doente. Então é uma patologia, você tem que ser tratado. Então eu tenho que ver algo que me faz bem, mas que ecoe bem em quem está perto de mim. Pronto. Segue, que vai dar certo. Pô, que bacana. Meu querido, eu queria, antes da gente terminar aqui, aquele post lá, como é que repercutiu? Qual que foi a sua intenção com o post, né? Que a gente estava conversando que você queria ajudar a galera que às vezes nem sabe que consegue um visto permanente aqui. E como que repercutiu? O que você achou? Eu fiz o post no meu Facebook particular, né? E aí teve uma quantidade legal lá de pessoas e eu já tinha visto que aquele grupo lá do Brasileiros em Sydney, eu tinha visto algumas pessoas fazendo uns posts legais, mas sempre chegava alguém e dava voadora nos peitos. Galera que não tem o que fazer, um bando de otário. Transformando algo legal em ruim, né? Mas tem em todo lugar também, né? Tem em todo lugar, Aí eu falei, mas eu não vou deixar de, por conta desses, de repente, de favorecer alguém que está presente de uma força. Porque sempre tem... Foi o que eu escrevi no próprio post. Se eu conseguir motivar uma pessoa, já me dou satisfeito. Quem
quiser... Eu estava vendo uma frase do Confúcio. Confúcio fala que em todas as coisas tem beleza, mas nem todo mundo consegue ver. Essa é uma frase de 5.000 anos atrás. Todas as coisas têm beleza, mas nem todo mundo consegue ver. Tem gente que só consegue ver maldade e feiura em tudo. Sim. Eu falei, então tá bom, então eu vou postar. Aí eu postei lá no Brasileiros em Sydney. A minha intenção foi só essa. A minha intenção resumida é mostrar que a gente faz plano e não tem problema nenhum sem mudar plano. Sim. Porque existem muitas diferenças nas pessoas que estão nos ouvindo. Então, uma pessoa que ela tem muito problema de alcançar o resultado, isso que eu estou falando não vai fazer sentido. Eu estou falando para pessoas que são empreendedoras e pessoas que sempre querem o melhor do 100%, que realmente querem um resultado acima da média. Certo. A gente se cobra demais, velho. A gente acha que mudar plano é errado. A gente fala, não, cara, fiz o plano, agora tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Não tem nada de errado você mudar um plano se você não muda a sua essência. Foi o que eu escrevi no final do meu post. Que você pode fazer plano. Você pode mudar o plano, tá tudo bem. O que você não pode é mudar a sua essência. Então eu falei da minha essência, eu sou de Ceilândia. Eu podia agora muito bem bater no peito e falar, eu sou cidadão australiano e tal. E não, porque Ceilândia, eu vou falar do meu passado, não sei o quê. Isso é esquecer da essência. É não saber quem você é. Esse sou eu, isso faz parte de mim. Isso fez quem eu sou hoje. A minha esposa ela até me falou assim, Gilson, mas antes de sair o visto, a gente conversa muito. A minha esposa ela é terapista e ela é sexóloga. Que legal. São um cara de muita sorte. A gente conversa muito, cara, e é muito maravilhoso porque a gente tem conversas maravilhosas. A gente conversa horas. Por horas. E conversa mesmo, coisa... E a gente estava conversando, a gente assistiu uma série, eu sou ruim de nome de série, tá? É uma série no Netflix, do pessoal que está numa viagem de avião, e o avião some e volta 5 anos depois. Você já viu essa série? Não tô ligado não, velho. Cara, é muito massa. Pô, descobre o nome e me fala depois. Depois eu te mandar a mensagem. E aí quando eles voltam, mas eles não sabem, passou 5 anos, eles não envelheceram. A vida aconteceu para todo mundo, mas a galera que estava nesse avião... não, para eles não passou. O menino que tinha o melhor amigo, agora o melhor amigo dele é 5 anos mais velho. 5 anos mais velho. E aí a gente falou sobre viagem no tempo. Aí ela perguntou pra mim assim, se você voltasse no tempo. É meio que Dark. Já viu Dark? Não. Porra, velho, vê. Vou ver. Eu gosto de série, velho. Essas séries que fazem você pensar. E são três temporadas só. Você não fica assim tão preso que nem Game of Thrones. E o final é bom. Diferente de Game of Thrones também. Que bom. Eu assisti o Black Mirror. Black Mirror é foda, assisti toda, massa. Aí ela perguntou pra mim, e se você voltasse no passado, o que você mudaria? Eu falei pra ela assim, de pronto, não mudaria nada. Ela falou, mas por quê? Eu falei, qualquer coisa que eu mudasse no passado não acarretaria diferença no meu presente. Né? Tem a questão dos mundos relativos e tal. Cada bifurcação que você faz é um caminho diferente, né? Cada decisão que a gente toma. É um caminho diferente. Porque não foi tudo flores, não foi tudo rosa. Eu tenho uma aluna que ela fala pra mim que eu tenho o complexo de Poliana. Você vai falar no complexo de Poliana? Já ouvi falar. O complexo de Poliana é a pessoa que não consegue ver nada de ruim em nada. Sim. Só que, o mundo é tudo flores. Tudo flores, só que exageradamente. Eu falei pra ela assim, eu tenho esse complexo, mas eu sou ciente. Eu sei que tem os momentos que as flores têm espinhos. O próprio Confúcio fala que as flores, as pérolas mais lindas, trazem em sua base os mais potentes espinhos. Certo. Então faz parte. Mas eu tenho esse complexo mesmo. Tudo derruba a água, eu falo assim, é melhor derrubar aqui do que derrubar no elétrico. Eu vejo alguma coisa. É uma forma boa de se viver. Eu vivo bem, velho. Cara, eu me culpo muito, velho, com umas coisas pequenas, assim. Tipo, vou pegar o carro, a garagem do carro não é nesse prédio. Eu vou lá pegar naquele prédio e tô sem a chave. Aí eu já falo, puta, Daniel, você é idiota, velho, não é possível. Aí volto. No dia seguinte acontece o quê? Eu faço a mesma coisa. Pois é. Eu falo assim, velho, não acredito. Se você conseguir causar um trauma na sua cabeça, você cria uma sinapse. Se você criar uma sinapse de humor, você não esquece, velho. O humor... Dá risada. O humor é trauma. A traumatologia, a dramatologia, ela nasceu com humor. O humor eram os primeiros dramas. Você pode ver que o humor dark, as peças do Shakespeare, o primeiro humor, ele era drama. Porque ele causa um trauma. E a gente não esquece trauma. Então, se você fizer um humor, você não esquece mais. Vai acontecer de novo. Você fala, puta que pariu. Aí ri, cria uma situação e você vai ver que você não vai esquecer. Vou tentar praticar. Eu descobri, eu sou muito ruim de memória. Então, a forma que eu consegui de ajudar a melhorar a minha memória foi causando traumas. Sim. Pensando positivo.
Aí eu falei para ela que se eu voltasse no tempo e eu mudasse alguma coisa, mudaria a minha linha aqui no presente. Então eu não mudaria. Entendi. E quando eu fiz esse post lá, que eu coloquei essa parte final de que você pode mudar os planos, mas você não pode mudar a sua essência, o meu objetivo de falar com a galera é que tá tudo bem. Você não tem que se cobrar demais. Sim. Você não vai sentar no sofá e achar que as coisas vão cair no seu colo. Sim. Mas se você tá fazendo e não deu certo, velho, muda. Aconteceu alguma coisa, você não tem que se cobrar a ficar embaixo de uma goteira porque você falou que ia ficar aqui. Dá um passo pro lado. Ah, mas é porque eu falei que ia ficar aqui. Tudo bem. Avisa quem você falou e muda. Você está num relacionamento que é tóxico, tenta consertar, tenta fazer de tudo, mas tentou de tudo, não está certo, não está feliz, não está ecoando na outra pessoa feliz, muda, velho. Entendi. Não muda a sua essência. Não queira ser o avatar de alguém que não é você. Não deixe os outros decidirem quem você é. Igual quando a pessoa falou, se ele tivesse falado assim, Gil, só o seguinte, cara, legal essa profissão e tal, tenta aí, mas se não der certo, velho, tem essa outra aqui, ó. Você pode cair para lei, pode cair para weights, pode fazer isso aqui e tal, tal. Era uma forma diferente de se dizer. Mas o cara quis determinar o meu futuro. Sim. Porque o ser humano tem isso, né? O ser humano ele tem um negócio de achar que ele tá melhor quando você tá pior. Ele não quer estar bem. Ele quer ver alguém que esteja mal. Se você estiver mal, tá bom. Né? Eu sou do Flamengo, você é do Vasco. Eu não tô nem aí se o Flamengo perdeu ou ganhou. Eu quero que o Vasco tenha perdido. Né? Se o Vasco perdeu, eu tô feliz. Então, as besteiras, isso está nas regras. Isso está nos conceitos que a gente aprende. Então, o meu objetivo central no meu post não foi nem tanto falar sobre o visto. Sim. Porque o visto eu teria no primeiro momento que eu cheguei aqui, se eu quisesse ter ficado aqui. Mas o que fez eu querer ficar aqui foi o amor. Foi um relacionamento. E por eu já ter sido casado 4 vezes antes, eu achei muito legal eu ter me permitido um novo relacionamento. Porque eu cheguei aqui, a certeza que eu tinha no meu coração eram 2. Era que eu não ia ficar aqui. E casar, você é louco. Não, era impossível. Não era nem cogitável. Eu já tinha casado 4 vezes. Né? Eu casei mesmo. Não foi morar junto, não. Eu casei, papel, civil, documento, papel. 4 vezes. A minha esposa, eu casei com ela, que ela é minha 5ª esposa. E com ela eu casei 3 vezes, foi o que eu falei com você, né? Do Fábio Júnior lá. Fábio Júnior. Eu falei, empatei com o Fábio Júnior agora. Eu falei pra ela, já que você tá pegando uma mala com 4, um pacote com 4 malas, agora eu vou equiparar. Então, todas as vezes que eu casei antes de te conhecer, eu vou casar com você. Aí, falta uma para passar ele. A gente teria feito, mas a gente tentou ir pro Brasil, mas ela teve problema. Eu até coloquei no post. A gente não sabia que para fazer ponte nos Estados Unidos, ela precisaria ter visto. Eu já tinha visto, mas ela não tinha. Porque o voo era pro Brasil, ela não ia descer do aeroporto. Mas eles barraram. Ela ficou em Hong Kong. Né? Eu fui, depois a gente se encontrou no Brasil. Sim. Então é isso. A mensagem que eu gostaria de passar para quem está ouvindo a gente e a mensagem do meu post é: permita-se, dentro do que você gosta de fazer e dentro do que ecoa positivamente em outra pessoa. Não deu certo, muda o plano. Muda o plano, mas não muda a sua essência. Eu sou professor de dança, eu mudei o plano, mas eu não mudei minha essência. Eu dei aula de zumba, continua sendo dança. Depois eu fui e voltei para dança de salão. Para dança de salão. E dentro da dança, o meu objetivo realmente não é propriamente a dança, porque eu sei que a dança é um meio para um fim. O meu objetivo é ajudar o meu aluno a chegar nesse fim. Seja por meio da dança, seja por meio da música, seja por meio do fitness, que é levar ele ao conhecimento de si mesmo. Levar ele a vencer a depressão, a melhorar o autoconhecimento, a ter a autoestima, a ter amor próprio. Esse é realmente o meu objetivo. E para alcançar esse objetivo, eu dou aula de dança, dou aula de música e dou aula de fitness. E o meu texto, eu falo sobre isso, que a minha origem humilde, eu tive tudo contrário por ser negro, ser filho de mãe solteira, não ter conhecido meu pai, ter estudado a vida inteira em escola pública e escolhi uma profissão que é muito recriminada no Brasil. Sim. E ainda assim, eu consegui ter condições de vir para a Austrália e ainda assim eu tive condições de escolher não querer ficar na Austrália. Porque eu estava na minha essência, eu não estava precisando, eu não vim aqui atrás de um sonho do Eldorado. Eu conheci história de pessoas que estouraram cartão de crédito no Brasil e fizeram loucura vindo aqui porque achando que tinham comprado uma ideia que chegar aqui ia ficar rico. Você nunca vai ficar rico fazendo algo que não está na sua essência, velho. E se ficar, vai ser passageiro. Entendi. Então, venha, se você tem um sonho, se você quer sair do Brasil, quer construir uma carreira, quer
conhecer novos ares, a Austrália é um lugar maravilhoso, dá oportunidade, converse com as pessoas corretas. O Daniel está fazendo um trabalho maravilhoso aqui, procure pessoas sérias, esteja perto de pessoas positivas, né? É o que o Napoleão Hill sempre fala, você é a soma das 5 pessoas que você se relaciona. Então eu faço essa trajetória, o texto acabou sendo resumido porque eu sabia que as pessoas não iriam ler tudo. Então é você não vestir a roupa de vítima, todo mundo tem problema. Muitas pessoas não sendo negras tiveram muito mais problema do que eu sendo negro. Muitas pessoas que não estudaram em escola pública, mas estudaram em escola particulares, tiveram muito mais problema do que eu tive em escola pública. A soma de tudo isso fez o meu caminho ser mais difícil, com certeza. Mas pessoas que não tiveram a mesma condição que eu, em outras situações, tiveram mais dificuldade do que eu. Então, não é desculpa. Todo mundo tem a sua carga, todo mundo tem a sua dificuldade. Não é porque você é negro, não é porque você é branco, não é porque você é alto ou baixo, ou magro, ou gordo, ou homem ou mulher. Eu não acredito em gênero, eu não acredito nessas coisas. Eu coloquei aquilo ali justamente para chamar a atenção das pessoas. Não é a sua aparência que faz a diferença. Que vai definir. É que vai definir. O que vai definir é quem você é. Agora você tem que saber quem você é. Né? Você tem que saber qual é a sua essência. E aí, nesse caminho, as coisas vão convergir, cara. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é maravilhoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E outro versículo foi o que eu coloquei no post, que em vão vigia a sentinela, porque Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Então, se você realmente busca a espiritualidade, você busca encontrar quem você é, você busca fazer o que você ama, e que ecoa positivamente em outra pessoa, você melhora a sua espiritualidade. A espiritualidade é o Wi-Fi, é a sua conexão com Deus. Deus vai fazer tudo a seu favor. Eu tenho só para a gente finalizar, eu desenvolvi uma didática para as pessoas entenderem o que é corpo, alma e espírito. Certo. Eu peguei aqui, ó. Aqui é um... Não, peguei um celular. É o melhor exemplo, todo mundo tem um celular. Isso daqui é o corpo. Certo. Tá aqui, ó. Qual a função? Qual a utilidade? Do celular? Desse corpo. Corpo. O corpo do celular? O aparelho. Tá aqui, ó. Qual a função dele? É a carcaça do que tem dentro, né? Função aplicativa, não tem nenhuma. Porque tá aí, é um corpo. Eu posso colocar aqui para prender o papel. Tem funções muito básicas. Né? A função do meu corpo, só corpo, é respirar, é andar, corpo. Certo. Né? O que a gente pode fazer com esse corpo? Proteger. Né? Coloquei uma capinha aqui, tomar cuidado com ele para ele ser útil, né? Para não quebrar. Com esse corpo, qual o cuidado? Saúde, se alimentar direitinho, dormir, fazer caminhada. Né? É cuidar do corpo. É proteger, proteção. Pronto. Esse é o corpo. Então, o mínimo que você tem que fazer, velho, é cuidar do corpo. Você tem um carro. Você não vai num posto de gasolina e coloca água no tanque de gasolina. Você já colocou? Não. Você é esquecido. Você já esqueceu a chave. Mas você já esqueceu e colocou água no seu tanque de gasolina? Não. Nunca. Se você ouve falar que um posto de gasolina está vendendo uma gasolina adulterada e que está estragando os carros, só que é metade do preço, você vai lá colocar? Também não. É 10 centavos. Você vai colocar? Não vai. Por quê? Por causa do corpo. Do corpo. Vai fundir seu carro. Né? A gente faz isso com o nosso corpo. Você sabe que açúcar te detona. Você sabe que gordura te detona. Você sabe que álcool te detona. Você não coloca água no seu tanque do seu carro, mas você coloca no tanque do seu corpo. Cara, meteu uma direta também. Por que o seu corpo é menos importante que um do carro. que o seu carro? Eu sempre tive essa concepção comigo. Isso muito legal. Eu ensino isso para os meus alunos. Por que eu vou amar menos um carro do que o meu corpo, cara? Sou eu que dirijo o carro. Eu sou muito mais importante do que o carro. Total. Eu não pego o meu carro e dirijo ele de manhã, de tarde, de noite, sem trocar o óleo e sem revisar pneu e tal. E por que eu vou ficar acordado 3, 4 dias seguidos, não vou dormir direito, não vou dormir a quantidade de horas, se eu dou esse descanso pro meu carro? Eu não ando com o meu celular sem ter dado a carga de bateria nele. Por que eu carrego o meu celular e por que eu não vou carregar esse corpo? Por que eu não vou dar o descanso para esse corpo? Não vou dormir as 8 horas que eu preciso dormir. Dentro do fitness, eles te ensinam Walk, Water, Sleep, WWS. Se você fizer essas 3 coisinhas com o seu corpo, você está bem, velho.
Você nem precisa, assim, se você não quer ir numa academia, não quer ter uma vida fitness, se você andar 5.000 passos por dia, tomar 3 litros de água, 2 a 3 litros, e dormir de 6 a 8 horas por noite, você está cuidando do seu aparelho. Entendi. Tudo que você fizer a mais é uma coisinha que você vai melhorar. Uma coisa a mais, entendeu? A alma é o sistema. O meu é Android. O seu é Android ou é iPhone? Android também, está gravando. Então, o seu é Android. O aplicativo é a alma. O seu aplicativo funciona sem um corpo? O seu corpo funciona sem um aplicativo? Também é. Funciona, só que vai funcionar aqui, ó. Vai ter outra utilidade. Quase nada. É tipo respirar. Você continua respirando. Você tem uma parada cerebral, você continua respirando, seu coração continua batendo, continua circulando. O corpo, sem a alma, ele vegeta. Mas tá lá. Tem um monte de gente vegetando aí. Tem um monte de gente sem alma. Tem um monte de gente vegetando. Que nem não coloca os aplicativos para rodar. A gente tem a alma, que é o sistema operacional. São os aplicativos. Então tá funcionando, beleza. Mas, por exemplo aqui, ó, hoje, se eu quiser ligar aqui o YouTube, se eu quiser aprender coisas além do meu normal, ó o Everton aí, ó. Isso daqui está funcionando por meio de quê? Isso que a gente acabou de ver aqui. A internet. Internet é Wi-Fi. Wi-Fi é o que conecta esse Android com esse Android. Com esse Android. Com a pessoa que está no Brasil, que está no Rio de Janeiro, está em qualquer lugar. É o espírito. O espírito é o Wi-Fi. O espírito nos conecta com Deus. Sem o espírito, esse aparelho funciona? Sem o espírito, o Android funciona? Funciona, só que agora funciona como? Sem muita utilidade, né? Sem conexão. Sem conexão. Ele funciona aqui. Eu consigo jogar meu xadrez, sou apaixonado por xadrez. Eu também, velho. Vamos jogar, hein? Vamos jogar. Então eu consigo jogar meu xadrez, consigo fazer conta, consigo escrever o meu Word, consigo fazer planilha, consigo fazer um monte de coisa, velho. Eu consigo viver sem uma internet, mas vivo menos. Sim. Né? Mas eu tendo a conexão, aí, velho, igual aqui, vai ter pessoas que estão assistindo a gente que está no Brasil, só porque teve a conexão. Sim. Então é o lado espiritual. Você maximiza o uso do seu corpo e o uso da sua alma quando você descobre a espiritualidade. Entendi. Quando você descobre o Wi-Fi. O Wi-Fi é o que te conecta com Deus. O Espírito Santo é o que nos conecta com Deus. E o Espírito seria o Wi-Fi. Eu que desenvolvi essa... Muito legal. Que aula, velho. Que aula. Muito interessante. Gil, queria agradecer a sua presença aqui, cara. Eu que agradeço, velho. Como é que a galera te encontra nas redes sociais, seja para fazer uma aula de dança ou um coach com você? Você tem site, eu vi que você tem site. Fala aí pra galera suas redes sociais aí. Gilson Joy Santos. Gilson Joy Santos, acho que não dá pra ver, né? Mas tudo bem. O Joy é seu nome? Joy? É muito legal isso aí, porque Gilson, esse som G, não existe no inglês, né? Então eu falava meu nome aqui, fala até hoje, e os alunos falam, hã? Aí me chama Joseph Jesus, eles me chamam Jesus o tempo inteiro. Aí ficava muito difícil. Eu falei, eu vou pensar num nome então para ficar mais fácil. Aí eu falei, Joy é legal. De Zumba, eu falei Joy. Aí eu falei Gilson Joy. Eu falei Joy. Aí meus alunos começaram a me chamar de Joy. Aí o mais legal é que eu gosto muito de estudar por conta própria. Eu estudando hebraico, Joy é Gil. É mesmo? É. Caramba, Gilson significa som é filho. Joy é Gil, filho da alegria. Que isso. É doido, né? Eu dei o nome de Joy. Joy era o nome de um bar lá na frente da faculdade, saudades. E o site também que você... O site é Dancelove. Dancelove.com? .org. .org? Dancelove.org. Fechado. Meu querido, eu sempre termino aqui pedindo pra galera assinar essa bandeira com a data de hoje, que é dia 1º de fevereiro. Assinatura, data e uma palavra que para você a Austrália representa. O que a Austrália representa para você em uma palavra? Desafio. Desafio, ótimo. E enquanto você vai assinando aí, você topa a gente fazer um sorteio? Fazer um sorteio no Instagram, seja uma hora de aula com você ou uma aula de coach. Bora. Aí o vencedor escolhe, o vencedor escolhe, e aí vocês marcam. Pode ser? Pode. Fechou. Hoje é o 1º, né? 1º de fevereiro. Hoje é o dia Ano Novo Chinês. Ano Novo Chinês, Ano do Tigre. O Ano do Tigre. Ano Novo Chinês. Galera, espero que vocês tenham curtido esse papo, essa aula aqui, foi muito bacana. Fluiu bastante, você gostou? Eu gostei muito. Obrigado, cara. Obrigado pela presença.
Não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like no vídeo, aquela coisinha lá, tanto no Spotify quanto no YouTube, vai ajudar bastante. E fazer parte do grupo também, Brasileiros em Sydney 2022, que lá a gente tenta... Eu sou administrador lá, quando a galera xinga o pessoal, vai lá para disseminar um pouco de ódio, eu já bloqueio logo, já que não tenho muita paciência não. Então, se vocês querem polêmica, vai no outro, mas se vocês querem aprender alguma coisa, algo legal, do Brasileiro em Sydney 2022. E esse é o nosso Instagram. Espera aí que tem uma animaçãozinha. E é isso, galera. Obrigado, espero que vocês tenham curtido o papo aqui com o Gil. Foi muito bacana. Até mais, até a próxima. Valeu, obrigado.